Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro. E eu sou a Gabi, esposa desse cara bonito. Hoje a gente está com um convidado super especial aqui. A gente vai falar sobre investimentos. A ideia é trazer conteúdo para você aqui de vida, de prosperidade financeira, falar um pouco de relacionamentos. E hoje, com o nosso grande amigo aqui, Rogério Barreto, a gente vai falar de investimentos, bolsa de valores. Vamos falar também o que você precisa saber, o que você tem que ficar atento para você começar a entrar nesse mercado que tem várias nuances aí. Então, seja muito bem-vindo, Rogério. Pessoal, boa noite. Márcio, Gabi, boa noite. É uma satisfação estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero poder sanar as dúvidas. Vamos juntos aprender um pouquinho essa noite? Vamos, com certeza. Bora pra esse bate-papo então, Barretão. Se apresente pra gente, por favor. Fala de boa, assim, conta um pouquinho. Ui, já ia derrubar água. Conta um pouquinho sobre a sua história, o que você faz, o que você faz hoje, de onde surgiu esse interesse por trabalhar com finanças. Se apresenta antes pra que vocês gente. comecem, eu sou um cara, eu sou noivo, tá? Então ninguém vai começando aí a colocar. A beleza não ajuda também, tudo bem. Rogério Barreto, um cara descontraído, 38 anos, investidor há 20 anos, né? Então eu sou a tese daquilo que eu planto, né? Hoje eu atuo como assessor de investimentos na empresa On Top Investimentos, que fica localizada em Piracicaba. E como hobby, né, eu estou criando um canal onde vai ter um ecossistema para conexão de informações de investimento para as pessoas poderem adquirir informação, assim como o canal do Márcio. Bom, falando um pouquinho da minha história, vindo de família humilde, né, bem humilde mesmo, eu entrei nesse mundo bancário, que foi a minha porta de entrada, aos 21 anos de idade, numa organização de logo vermelho, vocês vão saber, não vamos fazer marketing de graça para ninguém. Tá certíssimo, de graça entendeu? não. Então, aos 21 anos, daqui a pouco vocês vão descobrir. Então, aos 21 anos entrei no banco, né, e tive uma carreira por 17 anos no banco, né, e nos últimos 3 anos de banco, trazendo de forma mais resumida para o final, que é onde engata a minha carreira como assessor de investimentos, eu estava insatisfeito com algumas informações na qual a rede bancária tradicional, o velho Invest Banco, operava, e já olhando para essa disrupção, depois você... E já olhando para essa disrupção do mercado, né, um pouco antes da pandemia, eu resolvi sair para montar meu escritório como assessor de investimentos, que é o que eu já acreditava que ia se tornar no futuro, que já está chegando, onde a pandemia acelerou. Onde, na verdade, você não tem um gerente de banco, você tem um espelho no mercado americano que você tem como se fosse um médico financeiro. Ele acompanha você nas suas finanças desde quando você nasce através de seus pais, quando você tem sua adolescência, quando você faz sua faculdade. Então ajuda você a poupar. Por quê? Uma das coisas valiosas no investimento chama tempo, né? Então a gente vai até aprofundar um pouco mais no tema, mas quando você tem muito tempo, você com certeza vai ter sucesso dentro de um cronograma, de uma estratégia. Então, nos últimos 3 anos, eu saí do banco, hoje atuo como um assessor de investimentos, sou empresário, né, nesse mercado, sou muito bem resolvido, porque quando eu tinha 21 anos, mesmo vindo do zero, né, vindo sem pais, bancando nada, eu paguei minha faculdade, eu comecei meus investimentos, eu tive uma coisa que é o que a gente vai passar para vocês, que é ter disciplina, que é se pagar primeiro. Né? Quem já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre fala muito disso. Então você se paga primeiro para depois você gastar o dinheiro. E, enfim, a gente vai chegar lá. Hoje a gente está aqui para poder contribuir um pouco com vocês, dividir informação, aprender com esse casal lindo, maravilhoso, que são meus amigos. O Márcio já conheço mais de 10 anos, a Gabi mais de 8. Né? 7 anos. Mas foi um pouco antes do casamento, vai. Foi antes. Foi um pouco antes. Ele tá falando de casamento porque hoje a gente faz 3 anos nos bem, parabéns, hein, gente? É isso aí. Eu não sei que dia vocês vão estar vendo essa live, mas Deus parabéns. Não, mas fala sério, casal que trabalha junto em dia de aniversário de casamento cresce junto, né, É amor? isso aí. E enriquece junto. Enriquece com junto. certeza. Muito legal. Você falou uma coisa muito interessante aí no meio do caminho que acho que de verdade seria meu sonho que eu tivesse tido um médico financeiro. Eu achei incrível esse conceito, realmente, para poder acompanhar toda a jornada de crescimento e tudo mais. É um modelo americano, é isso? É um modelo americano utilizado, e aí ele tem algumas vertentes, mas é muito mais corriqueiro no modelo europeu e mais enraizado no modelo americano. Onde você tem lá
o Financial Advisor, que é o nome que eles dão lá, que é um assessor financeiro. E o assessor financeiro, ele passa de geração, passa como se fosse um bastão. Normalmente a pessoa conhece o vô, o pai, o filho e acompanha. Copiando um pouco disso já do mercado asiático, o japonês, quando nasce uma criança, o padrinho dessa criança dá uma previdência de presente para essa criança. Nossa. Então, assim, muito cultural, né? e o Japão, mesmo depois da bomba de Hiroshima, né? Para quem não conhece o Japão é um país muito difícil de se viver. Ele é um arquipélago, são várias ilhas, né? Ele foi totalmente destruído, devastado. E hoje a gente está falando que o Japão, com essa cultura de investimento de longo prazo, ele só é a terceira maior potência mundial em termos falando de PIB, de uma série de fatores. É muito Incrível. louco. E essa questão do médico da família, falando de finanças, é como se toda decisão na família ela consulta, né, o consultor, o assessor ou o planejador ali que está cuidando das finanças da família. E aqui no Brasil isso não é muito cultural, né? Tanto que lá nos Estados Unidos você tem empresas que fazem esse tipo de trabalho gigantescas, né? Tão grande quanto os bancos aqui no Brasil hoje. E você acredita que esse é o futuro do Brasil? Isso você acha que vai demorar muito para chegar de forma mais robusta aqui? O que você pensa sobre isso? Márcio, eu não tenho dúvida. Quando eu recebi o convite de vocês, de prontamente eu já topei. Primeiro pela nossa amizade, o carinho que eu tenho por você. Mas quando eu me deparo com projetos como o Mais Que Finanças, isso para mim, quando a gente olha, até me arrepia. Porque está intrínseco em mim que isso funciona, porque funcionou comigo. Tá? Eu não tenho vergonha de falar, nascido e criado em periferia, né? E hoje estou onde estou, com o meu próprio suor, com o meu próprio trabalho, mas com a minha própria disciplina financeira, que é o mais importante. Então, eu vejo hoje o canal Mais Que Finanças, é como se fosse um médico, mas como se fosse virtual, já num modelo mais modernizado. Eu não tenho dúvida que nós precisamos. Né? E aí a gente tem vários fatores que a gente pode desenrolar aqui na live, no decorrer da live, que são, as pessoas elas precisam, mas elas não têm a paciência de fazer bons frutos desse produto. Então, os bancos, por muitos anos, reinaram, né, em alguns produtos com título de capitalização, como o famoso Faz Para Me Ajudar, que graças a Deus hoje não existe mais. Né? Mas assim, se as pessoas tivessem alguém para apoiar financeiramente que fosse imparcial, com certeza as pessoas não comprariam muitos produtos que ela se arrepende. Você aí em casa mesmo, eu tenho certeza que nesse momento que você escutou isso, se você prestou atenção, em algum momento da vida você fez algo financeiro que pode ter mudado a sua história, entendeu? Que pode ter gerado uma dor ou que pode ter assim mudado o rumo da sua vida, entendeu? Que você tivesse um médico financeiro, tivesse um assessor que seja, ou o nome que você queira dar, e te apoiasse, te tirasse a dúvida, você não teria feito. Mostrando hoje, o caminho, né? Hoje você pega pessoas vindo para cá, eu gosto muito de fazer esse exercício. E assim, eu fui comer uma salada de fruta antes de começar a live. É assim, eu tô tentando emagrecer, tá, gente? Mas tá tudo certo. É isso aí. Engordar a conta bancária e emagrecer o corpinho. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. O que você perde de gordura, você ganha de dinheiro. É isso aí, é isso aí. Então, essa é a dieta do sucesso. É a dieta do sucesso. Perdão, quase derrubei vocês. Então é o seguinte, eu bato muito papo com as pessoas, né? Eu gosto do corpo a corpo de perguntar. Então as pessoas, tipo assim, você pergunta, você investe? Eu não sei, eu não entendo, eu não entendo o que é um CDB, ou muitas vezes as pessoas estão começando a investir, olha lá, aumentou a taxa Selic, baixou a taxa Selic, a pessoa não sabe, né? Então as pessoas, se você vê no corpo a corpo, que é uma das maneiras de a gente falar aqui hoje, as pessoas não sabem e muitas vezes, como é um assunto de moda até no momento de você falar de investimentos, falar de finanças, elas têm vergonha de perguntar e ficam analfabeto funcional, sem querer saber e acabam daí não aprendendo e você só consegue fazer alguma coisa de qualidade quando você aprende e quando você replica e quando você continua. Então assim, tentando ser um pouco mais objetivo na sua resposta, é uma necessidade intrínseca, porque eu tenho certeza que se o Brasil, a gente tivesse mais pessoas como a do Mais Finanças, né? Mais do que Finanças, que é o seu canal, e mais pessoas ajudando as pessoas a desmistificar esse mundo de investimentos, nós não seríamos um país na situação que nós estamos. Perfeito, cara. E assim, hoje, além do Mais do que Finanças, eu atuo com assim, dívidas bancárias, né? Que é um projeto, é uma consultoria que lida com pessoas que têm dívidas com bancos. E uma das coisas que mais pega, assim, toda vez que sai o Boletim Focus, eu coloco lá nos stories lá, ó, Boletim Focus, projeção do IPCA,
projeção do PIB, projeção da taxa Selic. E eu pergunto, você sabe para que serve isso? Você entende quando sobe a taxa Selic, o que muda na sua vida? Ou o que tem a ver o dólar ali? Por que o Banco Central fica preocupado se o dólar vai subir ou não nos próximos anos? Meses até. E aí, a maioria das pessoas não sabe. Então, e por quê? A gente tem aquela questão daquela cultura, né? De tipo, finanças, dinheiro é chato, dinheiro é difícil, dinheiro não é bom, deixa para depois. Eu preciso focar na minha vida. Eu preciso focar no meu trabalho, eu preciso focar na minha casa. Só que o dinheiro, lidar com o dinheiro é o que muda o mundo. Um exemplo, as nações mais ricas e mais bem-sucedidas do mundo são as que melhor têm a questão cultural de lidar com dinheiro. Você deu um exemplo do Japão. O cara dá lá a previdência para a família, para o filho lá. Ó. Filho, tá aqui, ó, pro seu futuro. Quando você tiver uma idade ali, você vai usar essa previdência, uma boa idade. Por isso você vai viver bem na sua aposentadoria. Já que no Brasil, é assim, filho, gasta, porque lá na frente você vai ter o INSS. E aí a gente fala muito assim, cara, todo mundo fala mal do INSS, todo mundo fala mal da Previdência, todo mundo fala que o Brasil, a política não sabe gerenciar os recursos. Só que 90% das pessoas estão com dinheiro ou toda a sua reserva atrelada ao fundo de garantia. Único exclusivamente. E o INSS, exatamente, único exclusivamente. E pensando nisso, você que trabalhou bastante, trabalha com isso nessa questão de fundos, de investimentos, de longo prazo, inclusive, o que você traz, assim, de quais são os erros que as pessoas mais cometem quando a gente fala de investimentos? O que você mais viu nessa sua jornada, nessa sua carreira? Eu tenho um jargão, e aqui a gente pode falar que tem um jargão que o brasileiro ele imagina uma cartola mágica na frente dele. E você aí de casa pode fazer esse exercício e aí você depois pensa mentalmente e quiser coloca nos comentários do vídeo também o que você pensou desse exercício que você fez, que as pessoas, primeiro, fazem mau gerenciamento do dinheiro. Então é por isso que você está assistindo esse canal, que vai ter muita informação, né, para te ajudar. E aí, no contraponto da sua resposta, o maior erro das pessoas é colocar o mesmo dinheiro, o dinheiro na mesma cesta. Então assim, ó, eu vou fazer um jargão aqui, vocês não ligam não, tá? Pensa aqui que é uma cesta, uma cartola mágica do coelho. Dinheiro para trocar de carro, tá aqui. Dinheiro para comprar a casa na praia, tá aqui. Dinheiro para comprar a primeira casa, tá aqui. Dinheiro que se meu filho ficar doente, tá aqui. Dinheiro que se eu bater o carro e o seguro não cobrir, tá aqui. Então tá tudo no mesmo lugar, entendeu? E aí você, quando deixa tudo no mesmo lugar, você fica com a sensação que você não pode diversificar com prazos diferentes. E o prazo do investimento, ele está totalmente correlacionado para o retorno que você vai ter. Se você coloca tudo para disponível, eu quero ter meu dinheiro aqui, um investimento que eu coloco no banco, não vou nem falar de corretoras, mas vamos falar de banco, que é um jargão mais utilizado, e eu vou lá e posso sacar quando eu quero. Então, se você coloca um dinheiro investido que você pode sacar a hora que você quer, automaticamente o banco tem que pagar uma rentabilidade menor para você. Porque o que acontece? Ele precisa te deixar o dinheiro disponível imediatamente. Então, ele não pode prender seu dinheiro com um investimento mais robusto, porque se você quiser o dinheiro, ele tem que disponibilizar. Então, esse assim é o primeiro erro, né? E acho muito legal, porque ele é um erro acompanhado de outro, que é a falta de gerenciamento. Né? As pessoas não fazem gestão financeira. As pessoas dificilmente poupam dinheiro. Né? Quando a gente fala que pessoas que poupam dinheiro, se a gente pegar as pessoas economicamente ativas no Brasil, a gente está falando de 1% da população. É muito pouca gente. Né? E levando em consideração que a gente tem 75% quase aí das pessoas endividadas. É por uma consequência, né? É um outro dado que quando a gente sai, esses dados que nós que somos da área acompanhamos, a gente sabe que para o negócio como um todo não é bom, porque a gente tem um target aí de mais ou menos 100 milhões de pessoas economicamente ativas de trabalho. A gente hoje está, no dia que está gravando esse vídeo, não sei que dia vocês estão assistindo, né? Mas no dia que está gravando esse vídeo, a gente tem uma taxa aí de aproximada de 13,5%, 14% de pessoas desempregadas de forma formal que sejam comprovada uma renda. Então, assim, isso tudo gera menor dinheiro para o país, gera menor compra no comércio, se você é comerciante, gera menor compra de celular, cachorro-quente, então ele não faz a economia girar, gera menos impostos para o governo e a gente fica nessa lástima que está. Mas isso tudo, as pessoas não podem desanimar, Márcio.
Independente disso, de cenário, independente de um monte de coisa, investir, poupar para o futuro, pensa numa máquina. Uma máquina, pensa na máquina que você tiver na sua casa, num carro. Você tem carro, você troca óleo. A troca de óleo é uma manutenção preventiva, entendeu? Porque se você não trocar o óleo, a vida útil do motor vai declinar. E a mesma coisa acontece com o dinheiro. Quando você faz uma prevenção, você guarda, você se previne. E aí as pessoas têm aquele jargão. Nossa, o juros bancário é caro. É abusivo. É abusivo. E aí eu tenho um conceito que muitas pessoas me amam por isso, algumas pessoas não gostam tanto, algumas podem odiar. O banco não é uma instituição filantrópica. Ele está lá para emprestar dinheiro. E ele não te obriga a você pegar o dinheiro dele. Você compra o dinheiro se você quer aquele dinheiro. Né? Então, depende tudo. O famoso é o meio copo, né? Depende do ângulo que você olha. Tanto que para o investidor, o papel do banco, dependendo da estratégia ali, é um bom ativo. Porque Sim. dá muito lucro. Perfeitamente. Então, assim, depende, né? Então, depende da ótica que eu tô. Se eu sou, talvez, um cliente meu lá da Sem Dívidas Bancária, eu não vou querer que os juros do banco seja alto. Porque eu vou sofrer ali para pagar a parcela do empréstimo. Agora, se eu já estou na outra ponta, querendo investir meu dinheiro ali, talvez eu estou torcendo para o banco aumentar a taxa de juros e ganhar mais dinheiro. Então, essa dinâmica do copo meio cheio e vazio faz todo sentido. E vou pegar o gancho que você trouxe aqui, eu quero acrescentar um ponto. Claro, legal. Cara, para mim, uma das grandes dificuldades que as pessoas, principalmente no Brasil, é não querer aprender. Achar que é difícil, achar que não faz parte do meu dia a dia. Tipo assim, que nem o cara fala, eu sou médico. Não tenho tempo. Não tenho tempo, não, mas eu preciso saber do procedimento ali. Eu vou abrir a pessoa, fazer a cirurgia, então eu preciso ser muito bom em ser médico. Só que eu não preciso ser bom no meu dinheiro, na gestão do meu dinheiro. Eu sou um engenheiro. Não, eu tenho que saber fazer os cálculos certinho, fazer ali todo o projeto. Mas a pessoa fala, o dinheiro, eu não preciso saber cuidar do meu dinheiro. Porque eu ganho bem, eu vou ganhar 12, 15, 20, 50 mil reais, então não tem problema. E na verdade tem, porque não importa quanto você ganha, importa como você gerencia isso, que se você ganha mais, obviamente, se você tiver uma educação financeira e um controle, você vai alavancar muito mais o resultado. Mas a questão do poder gerenciar, porque é muito cultural, vou falar da minha experiência, né? E acho que você pode compartilhar também a sua, amor. A questão do... Eu não aprendi isso em casa. Tipo, quando... Meu pai, assim, eu via meu pai, tipo... tô usando cheque especial. Vou trocar um cheque aqui para cobrir a conta para fazer o famosa pedalada da Dilma ali, sabe? E era normal. Então, eu cresci vendo esse tipo de situação. Minha mãe, a gente saía assim... ela não explicava o valor do dinheiro. Eu vi esses dias uma mulher falando assim... Eu falo pro meu filho o valor do dinheiro, quanto custa, por que eu tô comprando, quanto que tá saindo do bolso, para que ele cresça sabendo o que é caro, o que é barato, o que tem valor, o que não tem valor. E isso para mim passou batidaço, sabe? E aí eu sofri bastante, tanto que mesmo entrando no banco e ganhando aparentemente um salário bom, pegando aí o nível nacional, eu torrava tudo. Você lembra? Você conhece a história, né? Pra quem não conhece, a gente se conheceu no banco. E eu vou fazer uma pergunta para você e se não puder, depois você corta. Não. Falar de dinheiro em casa é igual falar de sexo. As pessoas não falavam, ou não falam. Exatamente. É um tabu, né? É um tabu. Então, tipo assim, pegando exatamente o que você está falando, ele é um tabu. Então, as pessoas não falam disso, não exemplificam. E isso é cultural brasileiro, né? Tem alguns que vão morrer chorando que a gente foi descoberto pelos portugueses, né? E tem alguns que vão vender lenço, se espelhando, que hoje a internet, hoje o celular está na palma da mão, você pode estar conectado em qualquer parte do mundo. Então, você não precisa mais estar aqui dentro, olhando só para o Brasil. Perfeito. Você pode olhar para fora e pegar os bons exemplos. E também aqui dentro tem muito bom exemplo, mas você pode pegar a cultura, que quando você fala de cultura é uma coisa um pouco mais intrínseca, um pouco mais adentro. E fazendo um contraponto do que você citou, da questão das pessoas ser muito bom médico, muito bom engenheiro, muito bom arquiteto, eu vou fazer um meio ponto disso. Eu concordo médio com você. Porque se você falar assim, eu sou um médico
bom. E por isso eu sou comprometido, até porque eu acho a profissão de médico uma das mais bonitas, né? Dentre médico, professor, mas que são as profissões que eu mais respeito. Né? Médico é uma coisa muito nobre, né? No meu ponto de vista, porque eu nasci nas mãos de alguém que eu talvez nunca vi mais e nunca mais vou ver. Né? E teve uma conexão na hora que eu vim ao mundo, né? Através de uma mão de um profissional. Que sem aquele profissional, ou mesmo quando usava parteira, que era uma semi-médica, vamos dizer assim, eu não teria nascido. Minha mãe sozinha, uma mulher sozinha, dificilmente, salvo caso raro, tem um filho sozinho, dá a luz sozinho. Né? Com qualidade. E assim, pode até acontecer, mas a chance da criança sobreviver diminui muito. Perfeito. Então ele pode ser uma pessoa muito ocupada. E aí, no ponto que eu concordo meio com você, desde que ele tenha consciência disso. Então trazer para o consciente, perfeito. Porque quando eu trago para o consciente, sabe o que eu faço? Eu vou e contrato. Se eu sei que eu não sou bom nisso, e eu não quero... E muitas vezes, tipo assim, não tô nem aí para perder tempo com isso. Entendeu? Que é o que a gente muito encontra de investidor por aí. Quando o mercado vai bem, é que nem a técnica da seleção brasileira. O Tite que nos ouça. Todo mundo entende um pouco de investimento. Quando o negócio vai mal, eu sou leigo. Tá? Você pode perceber que as pessoas... É um comportamento normal. Perfeito. Então, as pessoas têm que trazer para o consciente que não quero me desprender meu tempo com isso, porque eu quero estar com a minha família, estar com os meus filhos, viajar e não quero perder tempo. Tá bom, então eu sei que eu tenho que contratar um profissional. Perfeito. E aí mas você tem que fazer uma gestão sobre isso, né? Acompanhar e entender se tá... Pelo menos informar o profissional, isso, né? Perfeito. Planilhar, porque aí o profissional dá a planilha para a pessoa e chega no dia de pegar de volta, ele tem que pelo menos ter preenchido. Perfeito. Né? Então, assim, esse é o contraponto. E tá alinhado, né? Tipo assim, o cara fala, eu sei onde eu quero chegar, e aí, com certeza, se você puder me levar com mais segurança, com mais experiência, né? Tipo assim, o que é melhor? Você pegar você tirou o brevet lá do avião, você pilota uma vez a cada 2 anos. O que é mais seguro? Você viajar pilotando o seu avião ou contratar um piloto experiente top que faz isso todos os dias, né? É mais seguro, porque o cara ele tem o traquejo. Mas saber a rota, pelo menos onde está indo, ou combinar, para onde você vai me levar, Rogério? Você vai me levar para lá? Será que eu quero chegar lá? Então, eu gosto da ideia de estar alinhado às expectativas, né? E aí... Não, eu ia falar que pra mim, ouvindo vocês falando sobre isso, só me vem na cabeça, mais uma vez, o reforço do conceito do mais do que finanças, né? Porque aqui a gente tá falando de investimento, sobre como fazer, qual o maior erro, a gente tá falando sobre cultura familiar, cultura do país, e só me faz pensar o quanto dinheiro é comportamento, dinheiro é emocional, 100%. é relacionamento, e muito antes de você começar, inclusive, ganhar o seu próprio dinheiro, né? É uma consequência até. O quanto que você ganha de dinheiro é um resumo de tudo isso que você falou. A sua relação com o dinheiro começa na relação do ambiente que você tem, né? O Márcio falou um pouco da questão dele. Eu nunca tive ensinamento teórico e técnico, mas eu sempre vi meu pai fazendo as coisas. E uma coisa que eu via que ele era muito controlado, só que era controlado até demais. Era aquele controle muito seguro, né? Muito seguro, não fazer nada além, não... É isso, até um pouco com relação a essa coisa da escassez. Então, eu pendi pro outro lado. Então, sempre fui muito independente nessa questão dos ganhos, mas também sempre gastei tudo que ganhava, porque eu investia em mim. Eu nunca gastei de forma muito inconsequente, eu diria. Mas eu trouxe esse ponto porque, pra mim, na minha concepção, eu ainda acho que a gente nunca vai chegar... Pode ser uma opinião até um pouco polêmica. Eu acho que a gente nunca vai chegar em um ponto onde vai estar equalizado essa questão das pessoas investirem e sempre investirem ou terem essa questão da educação financeira. Eu acho que a gente pode se esforçar muito, e esse é o propósito, para ajudar parte da população, das pessoas, mas sempre vai haver quem não consiga fazer o processo. Porque não começa com o dinheiro, não começa com a planilha, não começa com a gestão, começa antes. Começa com o desbravar você mesmo, entende? Tipo assim, quem sou eu no mundo? Onde eu tô localizado? O que eu valorizo? Eu valorizo educar meu filho? Eu valorizo ensinar pra ele? Eu valorizo ele que ter seguro... Eu ensino pra ele que ter seguro... Ter segurança no futuro é importante? As pessoas não pensam sobre isso hoje em dia. Elas simplesmente tocam a vida.
Elas levam a vida. Então, isso me leva a crer mais uma vez de que tá tudo associado ao autodesenvolvimento e à construção dos seus valores individuais e familiares, né? Eu diria. E o que a pessoa acredita, né? Lembra a gente teve um exemplo que o dia que a pessoa falou, ela olhou pra mim e eu falei, nossa, eu não acredito que eu ouvi Meu Deus, isso. virou até meu estômago. Tipo assim, a gente tinha uma pessoa fazendo a faxina em casa, e aí, tipo, um dia a gente tava falando de dinheiro e tal, de valores, aí ela falou, eu nunca vou ficar rica, então não tem problema eu receber menos. Ai, pra mim tá bom, eu nunca vou ficar rica mesmo. Tipo, vou morrer pobre. Cara, você pode trazer todo o conhecimento do planeta pra essa pessoa, ela não vai querer, porque ela já decretou, eu não vou ficar rica, eu não preciso ganhar mais dinheiro. E aí é o que a Gabi falou muito bem, ele vai mais do que controle financeiro, ele vem em crença, e o Brasil as pessoas não trabalham crenças, as pessoas empurram para debaixo do tapete, assim como vários assuntos. E isso acaba não colocando. E a hora que a Gabi falou, eu ia fazer um comentário dos bastidores, que a gente estava falando exatamente isso um pouco antes de gravar com vocês, né? E muitas vezes eu pergunto para as pessoas, né? Porque tem as pessoas, que nem o Márcio citou, até um exemplo do casal, olha que legal, né? Olha que casal legal. Um era mão aberta e o outro era mão fechada. Deu equilíbrio, deu um casal, deu match. Então eu estava falando o seguinte, que as pessoas... Um gasta muito e o outro não gasta demais. E muitas vezes eu pergunto para as pessoas o seguinte, você não guarda? Não, eu não sei se eu vou viver até 70, 80, 90 anos. E aí eu pergunto assim, e se chegar? Como que você vai fazer? Estatisticamente vai chegar. Isso aí é fato. E aí volta um pouquinho lá no que o Márcio estava falando. A pessoa fala mal do INSS, que é o que vai salvar ele pela ignorância que ele está tendo agora nesse momento. A escolha, né, de não querer Pela escolha, aprender. Desculpa o termo, não se sintam ofendidos falar ignorância, porque assim, a pessoa tem a consciência, mas quer empurrar para debaixo do tapete. Porque ele fala mal de algo que se chegar, e como você bem falou, e como a Gabi bem falou, vai chegar, porque as pessoas vão ver mais, né? E eu sou uma pessoa que sou muito curioso, né? Então eu leio muito. E uma das coisas que a gente percebe que é prepare-se para viver mais. Isso quem está falando não é o Rogério Barreto, não é o Márcio, não é a Gabi. São cientistas que estão lá, só trabalham com isso, que pesquisam, que vê que as doenças que matavam muitas pessoas ao longo dos anos, hoje a gente consegue curas mais antecipadas. E a última prova está aí. Você concorde você ou não com uma vacina, um tempo que se levava 10 anos para se criar uma vacina, 15 anos, hoje se criou em 2. Mas eu acho que não funciona. Tá bom, então vamos aprimorar que seja 4. É 40% do tempo para criar uma vacina que demorava 10 anos. Perfeito. Hoje existe diagnóstico e as pessoas se antecipam às doenças dela. Então existem procedimentos mais, como se diz, mais complexos, mas que eles podem ser antecipados. É muito louco essa questão de quanto que evoluiu, né? Pensar que as pessoas morriam de apendicite. Tipo, há muitos anos atrás, né? Mas, tipo assim, hoje é um procedimento que é uma cirurgia simples até hoje. Vamos pensar assim, né? Ô, Barreto, pra gente dar continuidade, a gente já falou dos maiores erros, já falou sobre vários pontos que estão equivocados até no próprio comportamento do brasileiro e do ser humano como um todo, né? Eu acho que não é só um privilégio do Brasil. Não vamos falar mal do Brasil, não. Com certeza. É As pessoas são pessoas, né? Acho que é bem por aí. Qual você acha que acredita... Ótimo, né? Qual você acredita ser o maior mito que existe em torno do conceito investimentos? E aí eu vou dividir em 2 partes. Boa. Bora. Eu acho que o primeiro mito que a gente fala é que a pessoa ela não liga para investimento. De repente ela passa a ligar e ela se empolga, né? E aí a gente hoje tá muito na moda podcast, gravação de vídeo, auxílio. E eu acho que isso é positivo, né? Porque a informação é sempre a informação. Então a pessoa quando começa a investir, ela acha que vai ficar rico do dia para noite. E a gente tem muita gente falando disso, né? De rico do dia para noite. Aí a gente passaria uma noite inteira aqui falando de investidor que fala de day trade, que fala de opções, que fala de vista da bolsa ficar rico. E aí eu acho que esse é o maior paradigma nesse sentido que a gente tem que quebrar. Certo. O primeiro passo que você tem que dar é começar a investir, sim. Lembrar daquilo que eu falei, se pague primeiro. Comece com pouco. Se eu não consigo guardar 20% da minha renda, guardo 15%. Se eu não consigo 15%, guardo 10%. Se eu não consigo 10%, guarde 5%. Mas começa.
Com algo, né? Com algo. A jornada de 1000 passos começa com o primeiro, né? E não caia nessa modinha que você vai ficar rico do dia para noite. Tem uma frase que eu falo, falando nos bastidores para vocês, o mercado de capitais, que é através do mercado acionário, ele não só tem a condição, como ele leva e eleva as pessoas de patamar. Então as pessoas mudam de patamar. A gente tem muita gente aí no mercado recentemente que, com um ativo que a gente estava comentando, de uma ação, né, que valorizou aí 1000%, que tirou a pessoa de um patamar X e foi para um patamar Y. Né? Então, separando nessa primeira etapa, como eu te falei, é começar e não olhar para essas situações. Vai acontecer? Pode, mas a probabilidade é quase a mega-sena. Então vamos ser coerente, investir de forma correta e investir de forma... Mas qual que é a forma correta, Barreto? É a sua forma. E a gente pode passar mais uma noite inteira falando aqui de formas de investir, mas eu preciso que você fique confortável com o seu investimento. Eu preciso que esse investimento, e eu falo para os meus clientes que são clientes de perfil mais arrojado, que investem em bolsa, em alguma situação, que você não pode investir algo que tire seu sono. Porque a gente falou aqui de várias coisas, de cultural e tudo, então a complexidade vai além de só uma planilha. Ele vai investir. Então, investir, eu não posso investir em algo que tire meu sono. Então, se eu não sei, eu tenho vários investimentos que eu posso colocar, que já começa a fazer a 8ª maravilha do mundo trabalhar para você, que são juros compostos, né? E vai começar com um pouquinho, e você vai tomando mais risco, né? E aí vem cair um outro mito, né? O que é tomar mais risco? Quando você quer ganhar mais dinheiro, você está arriscando o seu capital, uma chamada de alavancagem, e você está potencializando seu ganho, mas você potencializa sua perda. Entendeu? Perfeito. Então você tem que buscar informação. Ser curioso, ler mais livros do que notícia. E hoje as pessoas estão condicionadas a ler mais notícias do que livros, mais notícias do que cartas gestor. Entendeu? Vou investir em um ativo. Anota. Você tem diário? Anota no diário. Você usa digital? Anota no digital. Fiz esse investimento num CDB, Certificado de Depósito Bancário. A gente não vai aprofundar esse tema porque o Márcio, esse canal do Mais Que Finanças, tem um outro tema que esclarece mais os produtos especificamente. Mas anota porque você comprou aquele ativo. E qual que é o seu plano de ação? Eu tenho um outro lema que fala o seguinte: todo dinheiro investido tem um propósito. Então, vou investir o dinheiro, para que é? Então, normalmente as pessoas falam, mas eu não sei para que é. Se ela não sabe, eu vou fazer uma correlação. Ela quer segurança. Ela quer ter uma segurança que no futuro ela vai ter dinheiro. Então, toda vez que você investe um dinheiro, tem um motivo. E, cara, esse motivo nunca é só superficial, né? Quando a pessoa aprende a olhar pra dentro, ela percebe que não é ter dinheiro para ter coisas. É sempre algo que tá por trás. Eu fiz um post hoje pro Sem Dívidas Bancárias falando justamente sobre como poupar mais dinheiro, como você conseguir criar essa mentalidade, né? Sim. E um dos pontos é justamente isso, saber exatamente para que é o seu dinheiro. E não ser raso. Uma das coisas que mais me dói aí, Barreto, eu acho que você tá meio por fora do que eu tô fazendo hoje, né? Mas eu trabalho com imagem pessoal e o desenvolvimento pessoal, o comportamento humano é a base disso tudo, né? E as pessoas, elas não estão acostumadas a olhar para as coisas de forma mais profunda. Eu vejo isso com as meninas hoje, eu vejo isso com a mulherada que a gente atende. A gente faz perguntas, as pessoas respondem com palavras. E são palavras tão rasas, tão supérfluas, assim, que você não consegue trazer uma motivação maior para isso. Então, acho que um dos maiores conceitos aí para você ter motivação, ter disciplina, e mais do que isso, né? Motivação e disciplina são dois conceitos que estão bem em alta e acaba virando um grande clichê. Sim. Mas para você se desenvolver e buscar aprender a fazer. Porque eu falo, não é fácil para mim também. Planilha, controle e tudo mais. Eu aprendo muito com ele diariamente sobre isso. Mas mais do que isso, eu aprendi a importância disso. Aprendi a importância disso pro nosso futuro, porque a gente quer construir juntos. E eu falo por mim mesmo, né? Eu sempre fui uma menina, e eu falo do passado mesmo, muito sonhadora.
Muito. E eu era muito executora para as coisas de curto prazo. Tanto que minha vida foi rodando muito rápido, né? Eu sempre conseguia coisas teoricamente grandiosas com relação à comparação do ambiente onde eu vivia e com relação aos meus próprios sonhos. Mas era de curto prazo. Era grandioso até ali. Porque eu não sabia planejar. E por que eu dei essa volta toda para falar? Você falou sobre planejar, colocar o nome da ação, do ativo que você tá, contextualizar, trazer informação. As pessoas não sabem fazer isso. Elas não aprenderam. Não é, mais uma vez, a palavra cultural, mas não é ensinado, não é doutrinado que as pessoas saibam planejar, que elas saibam olhar para o futuro. Eu falo com experiência própria. Acho que depois de velha, eu vou fazer 32 anos depois de velha, que realmente isso virou algo forte, latente pra mim e necessário. Mas as pessoas, no geral, não têm esse comportamento. Né? Mas esse é um ponto que eu trabalho isso muito nas sem dívidas bancárias. Porque, teoricamente, uma consultoria que negocia dívidas seria basicamente uma prestação de serviço seca, né? Tipo, exato. Cara, tá aqui o meu contrato, vai lá e consegue um desconto. Tanto que existem XYZ empresas que fazem só isso. E tá tudo certo, é o modelo de negócio deles, eles estão ajudando as pessoas, estão ganhando dinheiro, tá tudo bem. O nosso modelo, que eu acredito para mim e para minha empresa e para os meus clientes, é que não dá para ser só isso. Porque isso é como se eu chegasse assim, ó, desce só, você tá com uma dor de cabeça. Eu pego assim, ó, um remédio para dor de cabeça. Só que às vezes você tá com algo que tá gerando essa dor de cabeça. Perfeita. Então, se eu não tratar a causa, você nunca vai ficar curado. Então, assim, aquele cara que vai se libertar das dívidas parcialmente por alguns meses, daqui 2 anos, 1 ano, 6 meses, ele fala assim, vixe, preciso negociar de novo com você. É quase que como se você se esforçasse o máximo pra tirar uma pessoa do fundo do buraco, puxando a corda, dali 2 meses ela pula de novo. O efeito sanfona. Exatamente o cara vai isso. lá, tipo assim, beleza, eu quero emagrecer. Aí faz uma dieta doida lá, emagrece 5 quilos. Aí relaxa e engorda de novo. E fica nessa... Agora, o que ele precisa entender? Por que eu tô comendo demais? Qual que é a ansiedade que tá por trás? Qual que é o vazio? Qual que é a dificuldade realmente? Eu tenho alguma patologia? Eu preciso tratar alguma coisa? Eu tenho que ir no médico? Eu tenho que fazer... E aí, essa analogia que eu faço para as finanças. Então, o nosso processo, pegando esse gancho que você falou, é trabalhar o planejamento financeiro inicial. E sabe o que é muito louco? O cara às vezes liga pra mim, lá a gente tá conversando com o cliente, e ele fala assim, não, eu tô devendo 60 mil reais, tô lascado financeiramente aqui. Então, aí você fala, então, amigo, você precisa fazer um planejamento para você aprender a guardar o dinheiro, uma parte do dinheiro. Você precisa primeiro 2 coisas. Aprender a viver com menos do que você ganha. Porque hoje você tá vivendo com mais do que você ganha. Ou seja, vivendo com os limites do banco. Então você precisa inverter isso, já baixar o padrão de vida, começar a guardar um dinheiro mesmo endividado. Começar a criar uma reserva de emergência, começar a guardar um dinheirinho ali, porque esse dinheiro vai ser para você que tá a dívida. Aí o cara fala assim, legal, isso é importante, gostei, mas então, eu só queria negociar a dívida mesmo. Sabe? O que é só para negociar a dívida? Isso, a pessoa tipo assim, beleza, entendi o que você falou, isso é bonito, mas não quero. E aí ele continua endividado. Aí depois que tem um bloqueio judicial, ele liga, viu? Então, você consegue me ajudar agora? Pelo amor de Deus. Aí o cara oficial, aconteceu hoje um caso bem clássico. A pessoa falou, não estava querendo muito, aí chegou a notificação do oficial de justiça. Aí mudou o assunto. Então tá bom, vamos negociar, agora quero ajuda, me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Porque é na dor, né? E aí, pegando o gancho aqui, qual que seria... Para quem quer começar do zero, assim, vamos pensar, o cara que ouviu se organizou, escutou a dívida dos Mais Finanças, se organizou, vou começar. Eu quero começar a investir. Assim, sobrou alguns reaisinhos. Isso, como é que eu faço? O que você pode orientar? E aí a gente pode fazer a parte bem burocrática, e aqui vai ficar, que essa live está gravada, então vai ter milhares de acessos, então é legal. Primeiro ponto é que você tem que ter um local para você investir. Então, o local mais tradicional, e aqui a gente não puxa sardinha para lugar nenhum, o lugar mais tradicional de você investir são bancos, e a gente tem aí os grandes bancos que você encontra em cada esquina ainda, né? São os bancos tradicionais. Então, você vai lá até o banco, abre uma conta, né? E faz o investimento. E aí eu tenho um ponto que as pessoas vão ter polêmico. Se você não tem muita disciplina, ou depende do valor que você vai investir, se você optar por banco, você pode ter uma poupança. É um tema polêmico, mas a gente não vai aprofundar. Por quê? Quando você abre uma conta corrente, se você não tem, né? E por incrível que pareça, a gente temos só 40% da população brasileira com conta corrente,
Você pode abrir uma poupança, tem que ter um local para você investir. Vai fazer um bolo, você precisa de uma forma. É isso. Então esse é o modo tradicional. No modo mais dinâmico, que a maioria das pessoas já estão fazendo, você pode ter um banco digital, né? Ou uma corretora de investimentos. Então, na palma do seu celular, você consegue hoje validar uma conta, que antes, para abrir uma conta, você assinava um tanto de documento assim. O Márcio, a gente conheceu, sabe? Sim. Né? Eu vou pedir... Demorava 4 dias para abrir a conta. Para abrir a conta, né? Hoje você abre na palma do celular e você pode investir através de um banco digital. Um aplicativo. Mesmo que um dependa do outro. Porque no aplicativo digital você não consegue depositar dinheiro, né? Então, assim, você pode gerar um boleto, pagar, mas você vai ter que recorrer ainda a uma rede bancária tradicional. Ainda não é 100%. Ainda não é 100% digital. Perfeito, Gabi. Então, é isso mesmo. Então, aí você criou o veículo, né? Você criou o veículo que você vai utilizar. Criou o veículo, você vai definir qual é o objetivo desse dinheiro. Então, você pode fazer um exercício dos potes. Então, por enquanto, eu só consigo guardar dinheiro para me proteger de eventual problema futuro. Então, a gente vai colocar um investimento conservador. Então, você vai procurar essa instituição, seja física, seja digital, né? E os bancos, mesmo tradicionais ou mesmo corretora de investimentos e bancos digitais, por regulamentação do Banco Central, tem um fornecimento mesmo por telefone atender o cliente. Então, você pode ligar no banco e você pode buscar as informações falando com alguém. Ou se você já é mais descolado, se você tem mais habilidade com o aplicativo, você faz tudo pelo aplicativo. Você entra lá na aba Investimentos. Eu vou até falar um pouco mais devagar, que você que está vendo esse vídeo pode dar tempo de pegar o seu celular agora e ver que no aplicativo do banco que você usa tem essa função. Não é um bicho de 7 cabeças, tá aí, basta você olhar. Todo mundo conhece a aba empréstimos e cartão de crédito, tá do ladinho. Mas a de investimentos fica um pouco esquecida, né? Mas tá ali. Se você procurar, não precisa nem de lupa. Tenho certeza que você vai achar. Boa. Então ali, e aí começa... E aí, por isso que eu falei, lembra que eu falei no começo que a gente começa separando? Eu ia fazer 2 pontas, e agora eu já vou unir a outra ponta. Boa. Que vai aparecer dezenas de investimentos para você. Vai aparecer coisas lá que renderam X, Y, Z. Não inventa moda. Sabe o que mata a fome, gente? Chama arroz com feijão. Entendeu? Se tiver um ovão feito com bife, maravilha. Se não tiver, arroz com feijão. Então, para você que está começando a investir, né, eu tenho são 2 coisas. Você pode colocar num fundo de investimento de renda fixa ou de DI. Tá? Então, lá tem, né? Lá, por obrigação do órgão regulador, que é o Banco Central, tem uma coisa que chama classificação do investimento. Ele vai de verdinho a vermelho, ele vai de 0 a 10, de 1 a 10. De acordo com o banco, a fintech que você tem que ter essa classificação. Então, você não pode ser ganancioso, que é aquilo que a gente já colocou aqui, você tem que ir num investimento mais seguro. Então, se for por cor, ele é o verdinho. Se for por numeração, ele é 1 em vez do lá na frente. Se for alguma outra coisa que seu banco possa estar inventando no mercado que nós não conhecemos ainda, vai ser sempre o menor e você pode pedir ajuda para fazer um filtro. Então você vai colocar num fundo que não tem muita oscilação, né? Tome cuidado com o prazo de liquidação desse dinheiro. Porque se você está formando uma reserva de emergência, se é um dinheiro que você precisa para algo rápido, todo investimento que você faz, existe a liquidação do investimento e existe a liquidação do resgate. Então você tem que tomar cuidado para não ser um resgate que fique preso, a hora que você toma a decisão de investir, fique preso por mais 2, 3, 4 dias. Então você precisa de algo que seja D0, quando a gente fala D0 é hoje, quando a gente fala D1 é o que você toma a decisão hoje e libera amanhã. Então, esse é um ponto. E aí eu vou fazer um parênteses, não aprofundando muito, vamos falar dos investimentos mais conservadores que tem que respeitar algo que chama o prazo. Poupança. Não que eu estou incentivando você a utilizar a poupança, mas para você que está vendo esse vídeo pode fazer sentido. Então, se você não deixar 30 dias o dinheiro investido, esse dinheiro não rende nada. Então, a poupança para ter algum rendimento, coloquei R$100 para ter R$100,50 daqui 30 dias, eu tenho que deixar os 30 dias. Se eu tiver com 29, acabou. Essa é a poupança. Se eu for para um CDB, mesmo que ele tenha liquidez diária, que é o famoso D0, vou lá e quero resgatar hoje, está disponível, ele vai liberar o dinheiro? Sim. Porém, se você resgatar antes de 30 dias, você tem algo que chama IOF, Imposto de Operação Financeira.
Então, eu coloquei R$100, resgatei com 10 dias, sobre a rentabilidade tem que ser descontado esse IOF. E aí, sobre o que você ganhou, o leão morde um pouquinho. Né? O governo não perde nada, então tem mais um pouquinho, então vai render pouco. Então entenda que quando você vai fazer um investimento, você tem que pensar pelo menos em 30 dias. Tem um dinheiro, hoje é dia, vamos pensar, na data de hoje está sendo gravado esse vídeo, é dia 12. Tem um dinheiro e vou pagar uma conta dia 20. Faz sentido investir? Não. Você vai só bagunçar a sua vida. Ô, Barreto, eu vou fazer uma pergunta até que meio básica, na realidade. Existe uma diferença entre poupar e investir, não existe? Existe. Por quê? Porque a gente fala poupança, existe um tabu em torno da palavra poupança. As pessoas, até quem é mais leigo, fala, poupança é uma merda, e nem sabe o que tá falando. Essa que é a realidade. Se a gente tá falando pra quem é tipo... Falar da semântica da palavra, isso, né? se a gente tá falando pra quem é leigo mesmo, talvez essa pessoa ainda esteja na etapa de poupar. E aí talvez poupar um montante para que ele possa, com esse montante, pensar na cesta que você falou. Entende? Sim, perfeito. Beleza, eu tenho uma cesta aqui, eu tenho X objetivos, em quais cestas eu vou investir o montante que eu poupei. Então talvez tenha etapas. Perfeito. Entendendo o que você está falando, é assim que poupar é o ato de você gastar, é aquilo que você falou, gastar menos que eu ganho. Então eu estou fazendo o ato de poupar. Poupança já é o veículo. Então, isso, perfeito. Para ficar gravado e ficar para o nosso não é assinante, é ouvinte, assinante? É o telespectador. Telespectador. É o telespect. Já faz o gancho aí para a TV financeira. É o telespectador. Telespectador para o gancho TV financeira. Então, assim, para o nosso telespectador entender, o poupar, no cerne da palavra, é o ato de você gastar menos do que você ganha. Então, eu estou poupando, o ato de poupar. Sim. Né? E investir é você utilizar um veículo, que é a poupança, ou um CDB, ou um fundo, ou um outro, para de fato, fazer aquele dinheiro render algo. Perfeito. Tipo assim, para mim é acumulei. Acumular, tá aqui, juntei. Exato. Aí, o que eu faço com esse juntar? Eu vou querer que ele aumente. Eu vou fazer e aumentar uma analogia, seria o veículo. Uma analogia boba, né? Eu me desenvolvo a vida inteira, ou seja, eu poupo, eu desenvolvo, eu acumulo características positivas, conhecimento, para, de repente, me unir a uma sociedade com alguém, ou para investir isso que eu me tornei, quem eu sou, em um relacionamento. E sempre existe, até chegando na questão do investimento, sempre existe risco. Eu invisto com o pressuposto de que eu vou me dar bem, de que vai ser bom, de que um casamento vai ser para sempre, por exemplo. Porém, não existe garantia. E eu acho que o maior medo das pessoas hoje, acho que tanto para relacionamentos quanto para investimento, é essa não garantia, né? E eu acho que talvez é o que muitas vezes impede as pessoas de investir. Não investir também gera risco. Também gera risco. Talvez um risco maior até. Exato. Você precisa gerenciar o risco. Exatamente. Porque se eu falo, não vou investir porque eu não sei, não vou fazer. Vai que eu perco. Você está perdendo a oportunidade de aumentar o seu capital, de gerar uma reserva futura e de conseguir conquistar algo legal. E eu gostei muito desse início que você trouxe aqui, porque para mim, ouvindo você falar, é aquele negócio também. Tem muita gente que está querendo que seja um negócio muito robusto, né? Cara, vou começar a investir, então eu preciso saber de tesouro, eu preciso saber de day trade, eu preciso saber do dólar, do índice, e aí nunca começa. E o que você está trazendo aqui, cara, é muito top, porque abre uma conta, clica lá em investir e começa. No meio do caminho você vai buscando mais informação, que eu acho que é o que você vai falar depois. Não, é exatamente isso. E aí volta aquilo que eu falo. O que mata a fome, realmente, até eu falei arroz e feijão, mas é comer. Né? É lindo eu olhar gráfico de day trade, porque você vê as pessoas hoje postam na rede social, que agora tô aprendendo sobre day trade, criptomoeda, NFT, DeFi, né? Que é o mais novo colocado. Esse é um universo que a gente não vai entrar aqui, essa live não é para isso, não vai dar tempo. Porque a gente tem que gravar uma outra vai marcar live. Outra, com certeza. Mas eu só vou deixar duas mensagens para reflexão sobre isso. Manda. Eu, particularmente, acho que é uma coisa que não tem fundamento. Então é que eu sou um analista de mercado de ações fundamentalista. Então, mas esse é o Barreto pessoa. E aí, por isso que eu falei que é 2 pontos para deixar para vocês aí de casa refletirem. Por outro lado, quando uma empresa de bilhões de dólares de sucesso
administrada, um fenômeno mundial. Muda o nome dela. E você sabe a empresa que a gente está falando, que é o Facebook. E muda para Meta. Né? E investe 10 bilhões de dólares. Porque quando você olha o balanço da empresa, está lá isso. Que se você... 10 bilhões de dólares, a Meta, que é a antiga Facebook, na verdade, a Meta, que é a empresa dona do Facebook, vou falar de uma forma correta, investe nos DeFi, nas moedas descentralizadas. Então, quando uma empresa da magnitude do Facebook, da Meta, que é dona do Facebook, investe, eu, que sou um analista experiente de ações, chego num contraponto que eu tenho que chegar num consenso, que eu tenho que olhar para isso. Eu não posso desprezar olhar para negligenciar isso, né? Mas a gente vai fazer outra live disso depois. Vamos falar sobre então, isso. mas fica para vocês pensarem. E também volto a falar, se você ainda não curtiu, porque agora vamos fazer um merchan, né? Mais que finanças, entra aí no sininho, deve ter algum lugar aí o nosso Bruno, nosso editor deve ter colocado para você. Clique em se inscrever, né? Faz um comentário, coloca a experiência, coloca aí. Eu entrei no meu aplicativo enquanto estava falando, e eu a encontrei aqui, compartilha. E a Gabi falou uma coisa muito interessante, não tem pergunta boba nesse mercado. E como as pessoas que estão aí, a gente pode fazer uma corrente do bem. Eu aceitei o convite, além da amizade do Márcio, e vou realçar, é porque eu acredito no que ele está fazendo. E isso faz bem para as pessoas, que faz bem para a sociedade, e isso volta para todo mundo, não só para mim. Né? Então vamos fazer a corrente do bem aqui no YouTube do canal. Coloca aí se você conseguiu acessar. Se você não conseguiu, coloca também que eu tenho certeza que o Márcio é comprometido e vai entrar em contato e te ajudar. Com certeza. Coloca aí se você quer que o Rogério volte para falar de outros assuntos relacionados a investimentos, como as criptomoedas, como é que a gente estava falando aí dos DeFi? As DeFi, as moedas descentralizadas. As expectativas do mercado, né? Então, o que o mercado vem se direcionando no mundo dos investimentos, porque é muito abrangente, né? Então, quando a gente fala de ações, por exemplo, o que o mercado de ações engloba? Porque, às vezes, para quem ainda está começando, né, a entrar nesse mundo, coloca como um bicho de 7 cabeças, tipo assim, tem ainda uma crença muito forte que mercado financeiro é cassino. Duas pontas, né? Você vai apostar dinheiro na bolsa? Apostar dinheiro, verdade. Você vai apostar o dinheiro lá, mas é para perder, né? Então, assim, tem ainda essa narrativa. Principalmente pessoas um pouco mais ainda de uma outra geração, que a poupança era o seguro, né? Era o que dava rendimentos ali nem é da minha época, mas do overnight, de deixar o dinheiro na poupança, que senão desvalorizava. Nossa, então, meu pai tem uma galera que tem ainda essa E eu vou deixar aqui uma brincadeira aqui para as pessoas. Se você acha que você vai entrar no mercado acionário, bolsa de valores, vai apostar, talvez os mais jovens não vão saber do que eu estou falando. Mas no YouTube tem aí. Coloca no YouTube no outro canal. Ou as pessoas pelo menos não viram ao vivo, mas sabem o que é. Corrida de cavalo. Entendeu? Eu vou te falar uma coisa agora com propriedade, quando eu falo com números que estão registrados nos órgãos regulares, Banco Central e CVM. A maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa. Então é mais fácil você encontrar um perdedor do que um ganhador. Porque quando você encontra um ganhador, você replica o que ele está fazendo no mesmo time, aqueles bastidores, no mesmo momento, no mesmo time, mesmo estômago, mesma paciência. É mais complexo. Então é o seguinte, se você acha que a bolsa é um cassino, como é que fala? Aposta. Não, use a sua tese, né? Não fale, use. Mas aí eu deixo um conselho, corrida de cavalo. É fácil você identificar o cara que acerta o cavalo que ganha? É muito difícil. Mas é fácil você identificar o cara que perde dinheiro na corrida de cavalos? É fácil. Então na bolsa, se você acha que é cassino, você faz o seguinte, você olha para a maioria. A maioria acaba errando por imprudência, por uma série de fatores. É só fazer diferente do que ele está fazendo. Então, assim, é uma dica, né? Se você, para não falar que a gente, porque se fizer um recorte do vídeo, né? Induz isso, nossa, tá falando que é cassino. Não. Se você acredita nessa tese, eu não quero que você veja essa live e mude seu pensamento. Seria um prazer para mim, que eu sou um educador financeiro, seria um prazer para o Márcio, seria um prazer para a Gabi. Mas às vezes, se você é cético, fala assim, quero ver para crer, sou Tomé. Entendeu? Então faça o teste, né? Mas vá na ponta contrária, porque é muito mais fácil você encontrar um perdedor na bolsa, né? Dessas ilusões que você vai ficar rico do dia para a noite.
Então é muito fácil. Replique, aí você perde dinheiro e você também comenta aqui no vídeo. Se você já caiu numa dessa, né? Se já se sentiu apostando, se investiu e não deu certo, se você já foi na contramão e ganhou dinheiro, coloca nos comentários que a gente vai querer saber. Você sabe que eu comecei isso, Márcio, e me trouxe uma coisa que a gente também falou nos bastidores. Nesse mercado de investimentos, e fica uma coisa que é fato. As pessoas na roda de amigos, na internet, na postagem, posta só o que acertou. Ninguém posta o que perdeu. E eu vou te falar que investidores profissionais, eu sou analista de ações há anos, investidores profissionais que trabalham com isso todo dia como eu, não acertam todas. De cada 10 que sugestões de investimento que você faz, teses, se você for bom e muito bom no que você faz, você vai chegar ali em 7, 8 acertos para 2, 3 erros. Entendeu? Diariamente. Então, se você pegar num platô do mês no investimento, né? Então, de cada 10 ações que você fez, tomadas, pode ser de 30 dias, pode ser 90 dias, pode ser de 6 meses. De que 10 ativos que você comprou, que seja 10 fundos de investimento, 10 carteira de investimentos, e isso foi comprovado hoje com um cliente, que se ele assistir essa live ele vai saber, que eu não vou citar nome por ética, óbvio, mas eu estava falando com um cliente hoje, é meu dia a dia isso. Estava falando com um cliente, prestando conta do ano 2021 sobre a carteira dele, e era exatamente isso, na carteira dele, que foi uma carteira gerida por mim e um dos outros meus sócios, no ano de 2021, que foi um ano totalmente pós-pandemia, que nova variante, tudo, de 10 dicas de investimento, nós acertamos 6. Não tenho vergonha de falar, e erramos 4. A grande diferença que trouxe positivamente o resultado da carteira desse cliente, de novo, se ele estiver vendo, ele vai saber do que ele está falando, é que aí você tem os pesos, né? Que é a famosa média ponderada, né? Que não se ensina na escola, né? Então, o que é a média? Antes que as pessoas me perguntem, antes que você me pergunte. Então, eu vou fazer uma diversificação em 10 ativos. Se eu tenho R$1.000, se eu colocar 10% em cada um, ele está proporcional. Mas se eu sou um cliente mais conservador, dos 10 ativos, 6 vão ser conservador e eu tenho 3 que são mais arriscados, no que são mais arriscados eu tenho que colocar um percentual menor. Dos R$1.000 eu tenho que colocar 30, 50. Então, na média, ele vai acontecer isso. Então, é para dar essa luz. E eu sei que é difícil, se alguém colocar nos comentários uma ação que perdeu, a gente pensa num brinde, né, Márcio? Opa, com certeza. Se alguém comentar, a gente vai pensar num brinde, hein? E a gente faz questão de divulgar esse brinde, porque é difícil, eu vou falar para você que é difícil um trader, um investidor que fala assim, comprei esse ativo e perdi. É muito difícil. Eu vou te falar que eu sigo alguns traders aí que você vê que o cara fica assim, às vezes 3 meses quieto. De repente... Acertou. Aí do nada é print das telas, segundou, olha aqui o gráfico subindo. Aí você fala, mas será que ele não operou nesses 3 meses que ele estava quieto? E assim, é bem... Mas isso também é uma consequência de rede social, né? De você mostrar um bastidor, não mostrar o bastidor, né? E só mostrar o palco. E né? é muito aquilo que a Gabi estava falando, é mais profundo do que simplesmente investir. E é muito sobre também... Muitas profissões hoje em dia, elas estão sofrendo ataques e preconceito, mas por serem mal representadas por esse tipo de profissional, né? Que fica quieto, aí tem uma tacada boa e faz alarde. E aí coaches, traders e consultoras de imagem também, né? Hoje em dia, eles são prejudicados por esse movimento do mercado. E até queria entrar nessa questão com você. Eu e o Márcio, a gente gosta muito de programas de humor, né? E existe uma piada interna aí que zoa coach, que zoa o pessoal do mercado do trading. Mas por quê? Porque essas pessoas, elas acreditam na minha visão, tá? E aí, perto de vocês, eu sou, né, leiga 100%. Elas entram no mercado do trading, né, achando que vai ser isso que vai mudar a vida. E como você falou agora, de uma carteira, de repente, sei lá, de 10 investimentos, você vai acertar 6, porque você foi bem ainda, muitas vezes até menos. Não tem como você acreditar que o investimento, exceto que se você já for milionário e pode viver de renda, teoricamente, não tem como você acreditar que só o investimento vai te deixar milionário, é o que você falou, né? Se tornar rico da noite pro dia. E aí eu vejo de fora que essa zoação toda vem de pessoas que não têm embasamento, não se autodesenvolveram, não nada, e aí elas encontraram a galinha dos ovos de ouro, uma nova profissão
que pode fazer com que elas cheguem em algum lugar diferenciado. E aí, realmente, né? Mas é fácil, né? Se você perguntar para esses novos... E a gente não está aqui falando mal, existe muito profissional bom. Sim. Com certeza. Né? E aos profissionais bons, eu não vou nem falar bom ou ruim, vou falar as pessoas que são bem intencionadas, que vão gerar informação para o mercado, que vão gerar notícia de qualidade, que vão gerar com imparcialidade. E eu vejo com bons olhos, porque quando eu sou analista de ações de empresas, de equity, que é o que a gente fala, nosso jargão de mercado, e quanto mais pessoas estiver ganhando dinheiro, é melhor para a sociedade como um todo, não só para o mercado de ações. Porque se eu ganho mais dinheiro, se eu janto uma vez fora, por semana 2 vezes fora, eu posso jantar 3. E aí, no terceiro restaurante que eu não ia visitar, ele vendeu mais um prato, que vendeu mais uma coca, e aí não é sem desmerecer ninguém, o dono do restaurante ganhou, o cozinheiro ganhou, o garçom ganhou, o manobrista que vai parar o carro ganhou. Então gera toda uma ação. E pensar um pouco além, né? Acumula mais recebe mais receita, a gasolina, eu paguei gasolina, entendeu? Muitas vezes, se eu comi um pouco mais do que eu devia, eu passo na farmácia, tomo um... Então, enfim, isso é engrenagem de sociedade, e as pessoas não entendem isso. Agora, se você fala assim, o Barreto faz diferença? Nós somos no Brasil aí 220, 230 milhões de pessoas, aproximadamente, tá? Então, você imagina 1% disso fazendo. O que gera mais na sociedade? Você imagina 2% disso fazendo. Então, a gente tem que abrir a mente e olhar mais adiante, né? Que as pessoas começam a fazer mais coisas. Aí as pessoas podem olhar aqui, porque tem as críticas, né? Mas eu não vou jantar fora no restaurante. Tá bom, mas você come um dogão na esquina. Vamos falar bem o jargão popular. Você vai com o seu filho no parquinho, você come uma pipoca. Entendeu? Você vai comprar uma roupa, vai comprar uma roupa. Presente, que eu usei do jantar e quis trazer esse contraponto de olhar outro, porque é movimento, porque o cara da pipoca vendeu pipoca, porque ele comprou o óleo em algum comerciante, ele comprou a pipoca em algum lugar, ele comprou o gás em algum lugar. É um movimento. E essa visão mais macro que as pessoas não têm também, né? Ô Barreto, e pra gente entrar até numa parte que a gente nem tinha falado sobre falar, eu falei dos traders e de pessoas que estão tentando entrar nesse mercado enquanto profissionais atuantes. Você tem alguma dica para essas pessoas, já que você tem tanta experiência na parte de... Profissional. Não, na parte profissional mesmo. Cortei, não, manda bala. Eu não empolguei tanto. Não, negócio, mas você já entendeu a pergunta. Não, então, peraí, para tudo, que agora ele tem a resposta. Então manda. Vamos lá. Se você do vídeo for no banheiro e perdeu essa parte, eu te recomendo que você volte um pouquinho e veja, porque é muito importante. Boa. Né? Recomendo mesmo. Primeira dica, e assim é fundamental, gaste mais tempo lendo livros, lendo cartas aos acionistas, que todos os fundos são obrigados a emitir, entendendo de equity de empresa, né? Entendendo de balanço de empresa, do que com notícia. Né? Não estou dizendo para você não olhar para a notícia, não é isso. Né? Não dá para dizer para você do dia para a noite, não vem mais notícia. Aí você não vê nosso canal aqui, Mais Que Finanças, sim, aí você não vai ter mais sabedoria. Então, assim, não é isso. Mas gaste mais tempo lendo livros sobre investimentos. Existem bons autores, existem boas bibliografias que a gente pode colocar. A mais conhecida, do Buffett, né? Se você quiser colocar, vocês aí em casa, onde você estiver vendo essa live, quiser colocar, o Buffett, ele tem uma história linda, que ele começou com $10 mil, que ele ganhou de presente do pai dele, e hoje ele é um dos homens mais ricos do mundo, e ele só investiu a parte de investimentos. A vida inteira ele só fez isso, desde os 13 anos de idade, aproximadamente. Então, assim, gaste mais tempo com isso. Leia, entenda, tire dúvidas, né? Acesse o canal do Mais Que Finanças, manda uma pergunta, manda um privado pro Márcio, pode ter certeza que aquilo que eu falei da corrente do bem, vai ter o maior prazer em contribuir com você. E quando a gente contribui, a gente aprende, porque a gente pode até ser bom no que a gente faz, a gente pode ser especialista, mas todo dia a gente desce o púlpito para a humildade e aprende um pouquinho mais. Seja você estagiário, seja você trainee, seja você expert. É uma troca de informações. A gente não consegue acompanhar tudo. Então, assim, eu até anotei aqui, eu vou copiar.
Eu vou copiar aqui, ó. Poupe constantemente se você vai começar. Pense, olhe por um prazo, né? Então, vou começar, leio mais. Eu quero entender o que é investimento. Descubra a oitava maravilha do mundo, moderno, que é o que a gente vai falar agora, né? Eu já falei 3 vezes, então registra aí. Oitava maravilha do mundo moderno é os juros compostos. Entenda sobre isso. Entenda o que você vai fazer, né? E comece a fazer. Você comentou uma coisa muito legal, que a pessoa estuda, faz, vê, mas não começa, né? E não se desanime com as pessoas. Então, se a gente pegar já como uma segunda, no fim do expediente, trazendo para a nossa realidade, no fim do expediente é você contra você mesmo. Não adianta eu olhar o que o trader Joãozinho fez, ou fulano fez, ou ciclano fez. No fim, é o seu contra você mesmo. É sobre o que você se abastece ao longo desse caminho para você se munir de mais ferramentas e aí fazer. E fica aí ainda o registro. Nós não somos contra trader, nós não somos contra day trade, pelo contrário. Pelo contrário, nós somos a favor. Mas existe uma coisa que chama prudência. Congruência, né? Congruência. O cara falar o que faz de fato e viver aquilo, Isso, né? entendeu? Então, às vezes o cara fala, mas fala só para vender o curso. E não tem nada errado vender o curso, desde que o curso seja fundamentado na história dele, né? Desde que seja o resultado seja algo que ele viveu e que ele pode comprovar e que ele pode agregar e ajudar as pessoas, como você bem colocou. Então, e aí vai daquele, voltando para aquele, quando eu fiz aquele passo a passo um pouco até mais lento, anota porque você está fazendo aquele investimento. Porque é pública essa informação, é uma pesquisa que eu não vou lembrar da fonte, mas hoje nós vivemos numa era da informação. E uma criança hoje de 7 anos de idade, aproximadamente, já processou a mesma quantidade de informações que o imperador romano no século XIV. Caraca. Sim, Entendeu? Você imagina que na época o imperador romano era um cara que fazia a gestão das pessoas, era como se fosse, sei lá, um jargão bem simplão, prefeito, governador da época lá, o cara que determinava. Então, assim, passava muita informação de vida de outras pessoas por ele, então a quantidade de informação dessa pessoa era grande. Então, uma criança de 7 anos já processou esse tanto de informação. Isso é estudo científico, eu não vou lembrar a fonte, mas se você dar uma googada aí, você vai achar. Então, você imagina que quando você chega com 20, 21 anos, você vai começar a acessar o mercado de investimentos, quanta informação você já processou? Seu cérebro pode te trair. Né? Se eu te perguntar o que você... Não sei que dia você está vendo essa live, né? Mas se eu te perguntar o que você almoçou no último domingo, talvez você não lembre. Né? Ou ontem. Ou ontem, né? Isso. Então, assim, você vê... então, por que eu comprei aquele ativo? Por que eu investi naquele papel, naquela empresa? Por que eu acreditei naquela empresa? Né? Então, gaste mais tempo lendo, gaste mais tempo... Uma das coisas que eu acho que... engrenados da pandemia, depois eu não sei porque passou no Congresso, que a educação financeira vai fazer parte da grade curricular. Nossa. Fundamental. Né? Uau. Então as pessoas e as pessoas precisam aprender disso. Então assim, as pessoas não, aquilo que você falou, não tem cultura em casa, tem que estar na escola, né? Então assim, a escola é feita para isso. E por isso que quando eu falei que médico para mim é a profissão mais nobre, professor é a segunda. E tem bombeiro é a terceira, junto com o policial. Então, enfim. Então as pessoas precisam dessa situação. E trazendo para a realidade, não deixe ser enganado pelo seu cérebro. Invista, tenha persistência. E aí eu vou fazer um quarto, né? Vou fazer um quarto que eu acho que vai resumir tudo que a gente falou um pouco. Pule fora de falsas promessas. Pule fora de falsas promessas. Antes de um pouco de investimento virar moda no Brasil, né? A gente teve muitas coisas aí que muita gente perdeu dinheiro que não era mercado financeiro, né? Vamos lembrar das mais famosas, Telex Free, Monavi, que era falsa promessa. As pirâmides, As né? pirâmides. Então, Tanto assim... que tem... Vou desculpar. Não, tem isso. Tem uma pesquisa que mostra que tem mais gente que caiu, mais CPFs que caíram em pirâmide do que pessoas que investem na Bolsa. Então você tem essa estatística, tipo assim... O número de pessoas que investem na Bolsa aumentou muito e foi exponencial nos últimos anos, e é maravilhoso isso. Só que ainda assim, tem muita gente que está perdendo dinheiro com as pirâmides. E a gente volta naquilo do buscar o caminho mais fácil. Da pessoa... Eu vou fazer várias analogias. Do descascar menos e desembalar mais, porque é mais fácil.
né? Do ouvir mais notícias do que ler mais livros. E a gente cai exatamente na mesma questão do que você falou, né? Do que é mais fácil, do caminho mais fácil. E aí você tem o papagaio de pirata, pegando esse exemplo, né? Então, aqui a gente estava falando nos bastidores, né? Que tem muita gente que entra numa manada, na onda, né? Então, às vezes, começa a investir, nem sabe o que está fazendo direito, não foi buscar um livro, não foi buscar informação na fonte ali, precisa. E aí, só para repetir, então eu ouço um cara falando, não entendi nada do que ele falou na internet, mas aí chego numa rodinha de amigo lá e repito o que ele tá falando como um papagainho lá. Só que na hora que dá errado, o cara que falou, e às vezes ele tem fundamento no que ele tá falando, porque eu peguei uma informação ali desconectada, fora do time, fora da... E aí, quando eu coloco isso no dia a dia ali, eu não me consigo sustentar. É o cara que compra um investimento porque o outro fez, aí na hora que dá a baixa, o cara que comprou com razão, com embasamento, com uma estratégia, né? Talvez ele compre até mais, se fizer sentido para ele, né? Perfeito. Agora, o cara que comprou no Oba-Oba ali porque ele tava... é legal, vou falar que eu tenho isso aqui na roda dos meus amigos. Ele é o primeiro a sacar, é o que perde o dinheiro. E que legal, cara. Essa promessa de dinheiro fácil não existe. Você vê que ela já é antiga. Eu quis trazer esse ponto da Lex Free, que eu acho que foi uma das mais famosas no Brasil aqui, de pirâmide, porque a gente percebe que, e aí vai de novo no que aquilo que a Gabi falou sabiamente, né? O problema está muitas vezes no comportamento das pessoas, na ganância das pessoas. Por isso que, às vezes, alguém chega para mim e a gente cai num comentário, né? Fulano perdeu dinheiro na pirâmide, fulano... Saiu uma reportagem no meados do ano passado, acho que setembro, outubro do ano passado, e dei até quase briga em casa com a Thaís, tá? Por quê? Quando saiu a reportagem numa pirâmide do ano passado, lá de Fortaleza, o cara tinha 4 caminhões, me lembro como se fosse hoje. Ele tinha 4 caminhões rodando. E aí, como teve uma promessa fácil, ele vendeu os 4 caminhões, que valia 1,1 milhão, ele vendeu por 800 mil, porque ele fez a conta o seguinte, eu tenho algo que vale 1 milhão, vamos arredondar, e eu vendo rápido, e faço 800 mil. Só que o investimento que eu vou colocar é tão bom, que esses 200 mil que eu estou perdendo na venda, eu recupero em 3 meses. E aí, como que você pega uma pessoa que não é leiga, porque um empresário com 4 carretas, pelo menos, é uma pessoa bem sucedida. 1 milhão em patrimônio. 1 milhão em patrimônio não é qualquer um. Faz rápido, né? Assim, isso. E tem uma vida, uma classe média para alta, porque vamos supor que um retorno dessa pessoa é na faixa de 20 salários mínimos, 30 salários mínimos. Né? Então é um retorno considerável. Em sã consciência, foi hipnotizado por uma situação de alguém, né, de vender o patrimônio dele e colocar num lugar que haja rentabilidade. Aí, por isso que eu gostei muito daquilo que a Gabi falou e aprendi isso hoje, posso dizer que é isso, aprimorei isso hoje. Como que o investimento vai dar mais retorno que os caminhões dele garantido? Pode até dar, mas não tem como ser garantido. Porque as pessoas não podem esquecer que para um dinheiro investido retornar, as coisas têm que acontecer, o macro. Alguém tem que consumir, alguém tem que beber, o caminhão tem que rodar, alguém tem que comer. Se isso não acontecer, sabe por quê? Senão as pessoas bilionárias do mundo não investiriam mais. Vamos pegar no Brasil, pega uma empresa que você conhece bem sucedida, né? Uma empresa que ela tem um patrimônio, ela não tem dívida, ela tem uma empresa bem sucedida. A margem de lucro é espremida. 5%, 6%, 7%. Falar que vai bem 10%? 10%, isso. Aí a pessoa arrisca o dinheiro, por que ela arrisca? Porque ela contrata, aí tem risco trabalhista, aí ela compra um produto que se for perecível pode estragar, ela tem que vender, ela tem que receber, tem que pagar impostos. Então, se fosse muito fácil todo mundo pegar o dinheiro e deixar investido, né? Como que ia girar o negócio? Estático, né? Estático. Né? Não, mas é muito louco, cara, porque assim, quando saem essas pirâmides que prometem tipo 10, 20%, às vezes no dia, é só você teve vários vídeos de pessoas falando assim, para pensar na congruência. Se fosse isso, fala pro Guedes, viu? Pega a dívida do Brasil, o dinheiro do Brasil, investe nessa pirâmide que quita todo o déficit. Acabou, é isso.
Então, né? porque assim, você vai ganhar 1 trilhão em X anos, cara, não faz sentido algum. Não faz sentido algum, Só que exato. assim, a ganância é cega, né? Porque aí você não faz conta, você não pensa. Que você aí não é se o que eu tava falando do organiza. rapaz do Fantástico, que aí a Thaís, minha noiva, pensa diferente. Fala, ai, coitadinho. Eu falei, coitadinho não. Não é coitadinho. Você me desculpa, eu discordo de você. E aí depois a gente deixou o assunto de lado para não dar briga de casal, vocês sabem. Sempre dá. É. Então assim, eu concordei com ela, mas assim, não tenho dó mesmo. Porque você pode ser ambicioso. E é muito tênue a linha entre ganancioso e ganancioso. Perfeito. Entendeu? Então, assim, ser ambicioso faz parte da vida e fez parte da minha vida, da minha história. Né? Fez parte da minha história. Uma pessoa que, tipo assim, se você olhar de onde eu vim, de periferia, né? Eu era para ser mais um drogado, era para ser mais um bandido. E por que eu falo isso? Se eu fizer um corte nas pessoas com quem estudaram comigo na 8ª série, que eu me lembro muito bem, né? Que era uma turma reduzida, mas a gente tinha lá em torno de 20 alunos, e se eu pegar só a parte masculina, que é o que a gente tinha mais contato, acaba tendo, né? Você vê que a beleza não ajuda, então era o contato mais com os meninos mesmo, porque as meninas não tinha muito contato, não. Então, se você fizer uma linha de corte do pessoal que estudou comigo na 8ª série, muitos já não estão entre nós, muitos seguiram o caminho errado de criminalidade, né? E acabou ou estão presos. Então, se você pegar uma linha de corte, a gente era em 10 meninos aproximadamente, fazendo uma matemática bem, acho que era 11 meninos. A gente deve estar em quantas pessoas venceram na vida, avançaram, né? Tem uma vida digna. Não vamos falar de qualquer outra coisa, digna. São poucos, né? Vamos falar 3, 4, né? E não é ter mais ou menos dinheiro. Não confundam isso. É ter uma vida digna. Ter uma vida, você poder ter o seu trabalho, você poder ter o seu lar, você poder ter a sua cama, você poder ter paz e dormir. Porque hoje, eu mesmo como investidor e como sou, e muito concentrado em ativos de renda variável, porque hoje eu invisto, exceto a minha reserva de emergência, 100% do meu patrimônio em renda variável. E se cair 10% está tudo certo, porque eu acredito naquilo que eu faço. Aí bate muito naquilo que o Márcio está falando. Tipo assim, aqui você tem aí a proteção de dados, você tem aí a questão dos órgãos competentes que são regulados, mas assim, se você falar assim, Barreto, está aqui sua carteira, está aqui. E eu acho que isso é ter tranquilidade, você saber o que está fazendo, investir para longo prazo. Então assim, pegando, para a gente finalizar essa parte desse bloco aqui que a gente está falando, e pegar como começou a pergunta que gerou toda essa situação, quais são as dicas, qual é o lado bom de você investir? É você acreditar naquilo que você está fazendo. Não comece se boicotando. Não se sabote. Se você decidiu investir, se você decidiu fazer parte das pessoas que quer ter um futuro melhor, acredite naquilo. Porque existem pessoas, assim como eu, existem milhares de casos no Brasil que eu já se relacionei e conheci a história, que é linda tanto quanto a minha, né, ou mais, que são pessoas que vieram de baixo, vieram da periferia, não tiveram ajuda, ganhou um carro aos 18 anos, não ganhei nem a carta aos 18 anos. Quem teve de pagar, a minha carta eu tirei aos 19 anos e meio, quase que 20, porque quando eu tinha 18 eu não tinha dinheiro para pagar a carta. Né? Então eu tive de trabalhar, juntar, né? Aquele negócio, poupar, né? Aquele tema que a gente está falando de investir, então eu poupei, não investia, poupei e tirei minha carta. Poupei, comprei meu carro. Poupei, usei o financiamento, uma parte financiada, porque aí um bem mais robusto, comprei o primeiro apartamento com financiamento, mas sempre com inteligência financeira. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu comprei meu primeiro apartamento, eu usei o consórcio, né? Que não estou dizendo que o consórcio é bom ou é ruim, tem que ser analisado. E para mim, naquela época, fez sentido, porque eu poupei uma parte, dei um lance e paguei menos juros. Né? Então, além de você ganhar juros, você tem que pagar menos juros ao longo da sua vida. Então, isso é importante. Os bancos nos ouçam, que eu sou acionista de alguns deles, mas assim, no banco nos ouçam para ganhar menos juros. Então, para a gente fechar esse bloco, não sei se você quer fazer um comentário. Né? Se você quer pagar menos juros, vai nas 100 dívidas bancárias que eu posso Olha o merchan, 100 dívidas bancárias. Ó, eu acho que o Bruno devia criar um linkzinho aqui, que se tiver alguém endividado lendo que está pré-investimento, que é o nosso tema, o Bruno vai criar um link ali que ele vai jogar direto lá para os 100 dívidas bancárias. Eu acho que para amarrar o que você falou é sobre blindar sua mentalidade, né? Muitas pessoas hoje têm opiniões e posicionamentos, como eu vou dizer,
Eu ia falar uma palavra ruim, mas tipo, opiniões e posicionamentos burros, e ela se blinda e ela se fecha, coloca o cabresto e vai naquela direção, independente do que as outras pessoas digam, para coisas não tão boas assim. Muitas vezes, para coisas que vão nos levar a algum lugar, a gente acaba não se blindando. Não blinda a nossa mente, não blinda os nossos ouvidos de opinião de família, de ouvir o caminho mais fácil, né? Então, acho que uma sugestão mesmo minha, que não sou necessariamente da área de investimentos e consultoria, é blinde sua mentalidade. Seja você um investidor iniciante, como talvez, né, eu sou, blinde sua mentalidade para ter uma decisão realmente pré-definida do que você vai fazer e siga. E se você é alguém que quer entrar no mercado realmente de investimentos, como o Barreto faz hoje para trabalhar como ele trabalha, né, e com muito mais credibilidade a longo prazo, blinde sua mentalidade com relação aos estudos, selecione melhor quem você vai ouvir, que tipo de alimento você vai consumir. A vida é muito feita disso, né? Então, eu acho que é muito sobre mentalidade, realmente. Pegando o gancho do que você falou... Adorei a questão do casal, né? Porque você pega o contraponto de vocês dois, ó. Já fiquei mais apaixonado. Deu match mesmo. Desculpa, Márcio. Eu acho que pegando o gancho que você falou, tem um princípio judeu, né? Para quem não sabe, os judeus é a nação mais rica do mundo, né? As pessoas, né? Eles detêm 1% aí da riqueza do mundo, está concentrada nos judeus, porque é de família. Então, assim, o judeu, ele enxerga o dinheiro como energia, como algo bom, algo... Tanto que a palavra dinheiro em hebraico tem o mesmo significado que desejo. Então, você percebe o dinheiro como um desejo quente, um desejo que você quer ter mais, aquilo. E por que eu estou falando isso? Porque eles falam muito da questão de você ter conselheiros. Então, um dos princípios dos judeus é ter uma legião de conselheiros. Por quê? Porque quando você vai tomar uma decisão e você não sabe o que você quer fazer da sua vida, eu quero tomar uma decisão, mas eu não estou preparado para saber, não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Todo mestre um dia foi um aprendiz em alguma área, em outra área. E aí eu não sei tudo. O que eu faço? Tem gente que vai bater cabeça e pode acertar mais a longo tempo e ter vários prejuízos no meio do caminho. Ou eu posso chegar, Rogério, cara, me ajuda. Quanto tempo eu vou ganhar? Quantos anos o Rogério investe e estuda? E eu conheço a história. Sei o quanto que ele se dedica, fez curso e pratica o que ele estuda. Então, é muito mais fácil chegar assim, cara, me dá uma dica. Me explica o que você faz para eu fazer também. Não precisa decidir por mim. Eu acho que é a modelagem. Você vai aprender o que a pessoa... Pegar um pouco de conhecimento, antecipar a corrida. E a gente também estava falando aí um pouco disso antes dos bastidores. A gente falou bastante disso. Antecipar a corrida para poder tomar uma melhor decisão. Não precisa... E aí também é uma opinião minha, tá, Gabi? E vai muito de acordo com o que você fala e fala muito bem. E eu acho que o casal não deve separar da live, não. Esse canal é dos dois mesmo. Deu liga, deu match forte. Se você quer que a Gabi continue, coloca nos comentários aí. Coloca aqui, pessoal. Já vou escrever aqui, ó. Gabi não sai mais, viu? Já vou escrever. Você tava em jogo, já ia ficar aí pronto. Então tá bom. Então, quem manda é a mulher. Exatamente. Então, assim, você não precisa colocar a sua decisão na mão da outra pessoa. Que aí é um outro problema que a Gabi fala bem. Então as pessoas querem, então tá bom, eu vou pegar um conselheiro, então ele que decide por mim. Não, querido. A dor é sua. A vida é sua. A vida é sua. Você pode se aconselhar, mas a decisão nunca terceirize. Porque só você vive aquilo. E aí, porque é fácil, né? O nosso cérebro ele é traiçoeiro. Né? É fácil falar assim, também fiz, deu ruim também, fui lá falar com o ciclano. A culpa é do Rogério. A culpa é do Rogério. É do Márcio, a culpa é da Isso. Gabi. Não, né? Então, assim, assuma a sua responsabilidade. Sim. Porque quando a Gabi falou assim, começa no comportamento e parte disso, assuma a sua responsabilidade do que você quer, do que você precisa. Você pode buscar ajuda, sim, entendeu? Mas não terceirize. Com certeza. E você falou de mentalidade, que eu falo muito isso nas palestras, nos cursos que eu ministro de finanças pessoais, né? O Mais Do Que Finanças é a mescla de tudo isso. Eu quis trazer de uma forma mais holística que o dinheiro e as finanças são um ponto focal ali, mas não é o único ponto, né? Ele vai juntar as coisas, ele vai fazer com que as outras áreas da vida se complementem e cresçam, né? E o que eu costumo falar é da mentalidade quando a gente fala de investimento, que é muito louco, porque assim,
O brasileiro, ele ainda é acostumado ainda, na visão, eu vou usar o termo aqui, mas não é bem essa ideia, assim, você pode achar pesado, mas quando a gente é muito focado na renda fixa. E tá tudo bem, a renda fixa é importante para você fazer sua reserva, para você ter sua segurança, não tô aqui para falar que não é para ter. Mas 100% do dinheiro do brasileiro, ele pensa só nisso. Então, assim, e por quê? Porque é o fácil. Cara, é fácil pegar o meu dinheiro, colocar no banco e deixar lá pro banco me pagar os juros. Mesmo que seja pouco. Porque eu não preciso aprender, não preciso saber nada, eu só preciso colocar lá. Só que isso não gera o movimento que você estava falando. Então essa mentalidade é a mentalidade do agiota. Vamos pensar assim, eu pego meu dinheiro, dou pro agiota, o agiota empresta para os outros. Que o banco nada mais é do que, assim, vamos dizer assim... Um agiota legalizado. Eu ia falar isso. Assim, em termos chulos, né? Seria mais ou menos isso. Ele pega o dinheiro, ele tem a legalidade para fazer isso e acaba emprestando lá na outra ponta, cobra o spread, que é a diferença dos juros aí, e ganha muito lucro e eu ganho um pedacinho. Mas eu não fiz nada. Nenhum esforço para mim. Talvez só para poupar e conseguir, mas eu coloquei o dinheiro lá e só. E aí, por isso que o Brasil tem essa dificuldade de ter a economia, a geração do dinheiro movimentando. Você pega uma economia como os Estados Unidos, que tem lá mais 50% dos americanos que investem no mercado de capitais. 66%. 66%, que bom que você está com esse número fresco. Se eu errei por algum pouco, ninguém me critica. Deve ser 66,5%, 67%. Cara, mais de 60% das pessoas nos Estados Unidos focam em negócios. Porque quando você pensa em ação, o que é uma ação? Ação é a participação numa empresa. Uma empresa, como você bem colocou aqui, é o cara lá, é o dono da transportadora, que está com caminhão, aí tem funcionário, compra combustível, compra pneu, compra carroceria, compra um monte de coisa. Então ele está gerando economia. Por que é tão fácil os Estados Unidos sair de uma crise? A China sair de uma crise. Por quê? Porque o dinheiro das pessoas circula. Não está no banco, não está no colchão, está no mercado. Então, os fundos de previdência lá fora não colocam em renda fixa, colocam em ações de empresas. E isso gera uma economia, então é movimento. E a gente ainda está embrionário nesse processo. Então, essa mentalidade ainda de olhar para negócio, e aí quando você pensar em ações, não é apostar. É você olhar para uma empresa e falar, eu queria ser sócio da empresa do Barreto, da OnTop. Eu queria ser sócio da Seja Vista. Quanto que é um pedacinho da Seja Vista? Tá aqui, ó, R$100. R$1.000, R$1 milhão. É colocar a pele em risco, né? Participar. participar do negócio. Só que assim, no Brasil a gente não faz muito isso, porque a gente acha que o empresário... A gente não, né? A maioria das pessoas, eu acredito que o empresário ele gera valor, ele ajuda a economia, ele ajuda... Talvez até mais do que alguns órgãos públicos aí na questão de amparo social no desenvolvimento, mas falar, o empresário está lá roubando funcionário, ele está ganhando. Então você olha para o negócio e acha ruim o negócio. E aí eu vou fazer 3 pontos aí do que você falou que vai bem de encontro. Legal. É ficar brigando com coisas que a sua opinião não muda nada. Então vamos pegar um tema bem fresquinho da data de gravar essa live, que é janeiro de 2022, que a gente teve nos últimos meses um aumento substancial no preço da gasolina, do etanol e do diesel. Nossa, concordo. Já sei até o que você vai falar. Se você ficar só criticando, na verdade você pode até ficar criticando no bar para sua família, falando que a gasolina subiu, que é um absurdo, e vai resolver o quê? Nada. Nada. Mas o mercado acionário, ele é tão poderoso que você, se tiver inteligente trabalhar para você, como a sua opinião não vai servir para muita coisa, né? Desculpa a forma direta de falar com vocês e com o público, você pode se aproveitar disso, porque você pode investir em petróleo. Não vou nem citar nome de ação, porque aí tem a questão do ativo em si, mas vou investir na matéria-prima, no petróleo. Você pode investir em petróleo, no mercado acionário, que quando o petróleo sobe, aquele ativo valoriza. Então, assim, em vez de você ficar... lembra aquela história, enquanto um chora, o outro vende lenço? É porque, assim, você falar, reclamar ou comentar sobre o preço do etanol, da gasolina ou do diesel subiu, não vai servir para nada, entendeu? Você pode se beneficiar do disso, crescimento. porque beneficiar não é do problema alheio. Não. É porque é inerente, isso vai acontecer independente do vosso vontade. Jogo, é o jogo. Exatamente. Vem pro game. Isso, Exato. perfeito. E acreditar num negócio. Porque assim, ó, lá nos Estados Unidos é muito comum o cara que trabalha na empresa ter ações da empresa. O cara trabalha na empresa lá, vamos falar assim, eu quero me aposentar aqui na empresa.
eu vou lá, eu recebo o meu salário, o me pagar primeiro, eu guardo um pouquinho para me aposentar junto com a empresa. Que se a empresa cresce, eu tô produzindo na empresa. É isso. Aqui no Brasil, não. A gente fala, nossa, meu chefe, queria que ele caísse e quebrasse a perna. Olha lá, ganhando meu dinheiro. Aí quem vai pagar o seu salário? Entendeu? O cara torce contra. E assim, eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalhava num banco e na época que eu trabalhava no banco, eu não tinha ações daquele banco. E eu dava muito resultado lá dentro. E foi um banco que ganhou muito dinheiro, hein? E o banco ganhou muito dinheiro, cresceu muito. Eu me arrependo. Se eu tivesse colocado dinheiro lá, eu teria muito melhor financeiramente. Então, mas por quê? Porque não é cultural. Você pensar assim, ó, como é que eu coloco minha aposentadoria, falando de novo do gancho do INSS? Por que não colocar, se você trabalha numa empresa que tem ações no mercado... Você faz aquela empresa ganhar dinheiro. Você faz ela ganhar dinheiro e participa como sócio. Porque às vezes o cara tá olhando pro presidente, pro dono da empresa e fala, nossa, queria ser sócio dele. Você pode. É como intangível, né? Mas não E com um valor muito menor do que você imagina. E com menos risco, porque o cara tá com todo o risco e a responsabilidade de dar errado e você só tá com um pedacinho ali. Que se der certo, você participa do lucro. Isso. E aí, e essa live agora, ela partiu por um segundo bloco, a gente pode dizer, por um terceiro. Eu não sou muito bom com o tempo, não estou contando mais. Já tivemos mas como muitos. é um pouco mais aprofundada, e eu vou dizer para vocês, vou ter a liberdade de falar. Né? A gente entrou num tema agora de investimentos, vou gravei e aprendi o que a Gabi falou. Vai muito de cultura, vai muito do racional da pessoa, do... Comportamento, essa é a palavra. Se você que está vendo essa live agora não acredita que empresas faz bem para o país que você mora, talvez, eu tenho a liberdade, não pedir permissão, tenho a liberdade de falar, que esse pedaço da live não serve para você. Porque assim, se você não acredita que gerar negócio, gerar movimento, a empresa vindo abrir uma empresa, investir, contratar funcionário, gerar a economia não é bom, porque tem uma parte da população no Brasil que acha que não é bom ter empresa. Que queria tudo que a gente fosse como estatal. Se você acha que não é bom, não serve esse pedaço da live para você. Por quê, como propriedade eu falo? Porque antes de investir, você tem que acreditar. Porque senão tudo que a gente está fazendo aqui de gerar movimento, de levar conhecimento para o nosso telespectador, de nada adianta. Perfeito. Porque é dar murro em ponta de faca. Então ele precisa entender que isso é bom para as coisas acontecer. Por que é bom, cidadão? Porque você está aí, você precisa de um emprego. Ah, mas não precisa de um emprego. Precisa sim, você precisa pagar suas contas, você paga aluguel, você paga financiamento, você tem casa própria, você tem família, você não tem, se você tem, como o judeu, tem desejo, você precisa de alguma coisa. Ah, então tá bom, então eu preciso disso, mas eu vou ser funcionário público, tá bom. O Estado, que é quem te paga, que somos os impostos, que somos nós, precisa ter movimento. Se não tiver empresa que paga imposto, o Estado não tem dinheiro. Aí como é que ele te paga? Dizer que você não acredita é contraintuitivo, né? Porque é necessário. Adorei essa palavra, contraintuitivo. É contraintuitivo. Eu quero aprender a investir, mas eu não acredito que as empresas são um bom negócio pro funcionário. Mas consome. Às vezes o cara fala assim, não quero investir, não. Mas aí você olha pro celular do cara... Tem uma maçãzinha ali. Aí você vai ver, o cara tem... ele vai no mercado e consome uma cacetada de produto... Que alguém teve de fazer aquilo ali. De fazer e de empresas que estão gerando e estão no lucro, estão no resultados. Isso, então, exato. assim... Faz falta conhecimento. Então, que bom que contraintuitivo. Mais uma palavra que eu aprendi. Adorei. Eu tô muito vasta de vocabulário. Você tá chique, hein? Me respeita. E um ponto que eu queria colocar aqui, você falou muito da oitava maravilha do mundo, né? E é muito louco que aqui no Brasil, pegando até o gancho da mentalidade que eu estava falando, vamos pegar o resultado das maiores empresas da Bolsa no ano passado. Não sei se eu vou acertar a ordem, mas é algo em torno disso. São duas empresas grandes que estão atreladas à commodity, então é Vale e Petro, e as outras são bancos. Então, com exceção aí, por conta desse aumento de demanda aí das commodities, que o Brasil sempre foi um país muito forte nas commodities, quem ganha dinheiro no Brasil? Quem usa a oitava maravilha ao favor dele, os bancos. Então, enquanto você que está assistindo esse vídeo não entender isso, você vai estar na outra ponta, pagando.
só para que ninguém critique a gente, se a gente pegar em valorização no mercado acionário, porque sempre tem os caras que criticam, você sabe, né? Então, para que fique registrado aqui que você está falando correto no que é tangente a lucro líquido. Lucro líquido, boa. Que não pegar em crescimento, que nem sempre no curto prazo refletiu na cotação da ação. Perfeito. Tá? Ótimo. Só para esclarecer, porque assim... o especialista já dá o detalhe, ótimo. Porque sempre vai ter o cara lá, mas olha, a ação que mais cresceu, uma delas, né? Foi, não vou lembrar, foi Embraer, não foi banco nem commodity. Perfeito. Não, vamos, lucro, dinheiro. Mas aí a gente dinheiro fala da visão macro, né? O quanto essa visão macro que ele tem é importante. Então, assim, eu utilizava a oitava maravilha. Então, eu falo da reserva de emergência, que assim, ó, como é que eu explico reserva de emergência para um cliente que às vezes não conhece? Cara, você não usa o cheque especial? Cheque especial você paga uns juros pro dinheiro que você usou. A reserva de emergência é o cheque especial que te paga uns juros pro dinheiro que você não usa. Perfeita analogia. Entendeu? Porque assim, que aí o cara fala, é o seu cheque especial. Só que os juros é inverso. Se você deixar quietinho, se você ficar quietinho ali, tá botando dinheiro todo dia no seu bolso. O banco é o contrário. Quando você usa, ele cobra 2, 3, 10 vezes o valor que a reserva gera. Então, como é mais inteligente? Você ter sua própria reserva, seu próprio cheque especial, seu próprio mini banco ali para uma emergência. Você trabalhou quantos anos no banco, Márcio? Eu trabalhei quase 6. 6. Você escutou alguma vez que o jargão, banco rouba o cliente? Vixe, que eu mais escutei. Eu trabalhei 17 anos em banco e eu posso te garantir, pelos órgãos reguladores que a gente tem no Brasil, o sistema bancário brasileiro é um dos melhores do mundo, inclusive nós já fomos copiados, americanos vieram aqui no Brasil entender o sistema bancário, só precisa entender o quanto nós somos bons, né? Como referência. Não só os americanos, vieram outros, mas mais de peso. Tanto que os grandes, vários bancos de fora vieram para o Brasil e não deram certo aqui, né? É isso. Não conseguiram já venderam a operação. Venderam a operação porque não deram muito resultado. Então o que eu quero dizer para você, a gente trabalha em banco e banco não rouba ninguém. Salvo se a gente tiver para ser bem detalhista, tiver algum funcionário que faça alguma maldade, mas mesmo assim, o sistema é muito blindado, é praticamente impossível. O banco ganha muito dinheiro, como? Se aproveitando é uma palavra pesada. Se beneficiando da imediatismo, da falta de organização das pessoas. Então, assim, quando você olha essa mensagem, banco, faturamento, as pessoas, nossa, o banco se aproveita. Não, gente. Com certeza. O banco não se aproveita. O banco não está errado. O banco é como você. Já pensou se você sai para trabalhar e aí chega no final do mês, você chega pro seu patrão e ganha um X e você não gastou tudo. Fala assim, não, patrão, vou te devolver esse dinheiro aqui porque eu não vou usar tudo. Não vai fazer isso. E assim é o banco. O banco é uma instituição financeira que não vai cobrar. Então o banco tem esses lucros recordes, né? Por causa, se beneficiando da impaciência das pessoas, da falta de gestão, da falta de gerenciamento. Falta de educação financeira, né? E commodity, né? Eu não sei se todo mundo sabe que é commodity, né? Commodity são, vamos pensar, trazendo com um jargão bem singular. Commodity é tudo aquilo que eu posso comprar de qualquer pessoa, né, que é o mesmo produto de qualidade e colocação. Então, uma das commodities que a gente pode colocar é minério de ferro, no Brasil é muito forte, que nós temos uma companhia, uma das maiores do mundo, maior do mundo. A maior do mundo. Temos petróleo, então a gente tem commodities, são isso. Aí tem outros, tem aço. O que eu quero dizer? Se eu comprar petróleo da empresa A ou da empresa B, é petróleo. Entendeu? Se eu comprar soja, minério de ferro, então tudo isso acaba se tornando commodity. Como os investimentos, e aí eu vou fazer um puxar sardinha, fazer uma propaganda aqui, como para mim, investimento está se tornando commodity. Porque você investir na casa A, na casa B ou na casa C, é a mesma coisa. O Open Bank que acabou de chegar no mercado facilitou isso. Então, os investimentos tem no banco A, no banco B, no banco C, na corretora A, corretora B ou corretora C, é o mesmo que todos têm, né? Qual que é a diferença hoje? É o especialista que te apoia, é o assessor que está junto com você, é o gerente que é imparcial e vai te assessorar. Então, assim, eu estou fazendo propaganda, mas propaganda genérica. Procure bons especialistas, procure bons assessores, seja fiel. Porque assim como eu, nem sempre o seu assessor vai acertar 100%.
Então dê um voto de confiança para ele no longo prazo, né? Acompanhe o seu gestor no longo prazo. Permita-se, não avalie ele em 15 dias, 30 dias, 90 dias. Pense numa janela de pelo menos 6 meses, né? E se não for bem, você saiba que no mercado tem vários profissionais que vão poder te assessorar. Isso no dia a dia, e não se esqueça de acessar o canal Mais do que Finanças, que está sempre contribuindo com boas informações para você que gosta de ter conhecimento sozinho. Muito bom. É isso aí, galera. Acho que a gente falou sobre muita coisa hoje, muita coisa interessante. E eu sugiro fortemente que se você ouviu isso fazendo outras coisas, que volte, que tire um tempinho com um caderninho na mão, porque tem muitos elixirs aqui. A gente aprendeu essa palavra ontem, né? Tem muitas poções mágicas aí, tanto para quem tá começando, para quem já tá em andamento. E, enfim, é um ponto muito importante, um local muito importante para se olhar. Então, fica o convite mais uma vez, Barreto, já me apropriando do... Com certeza, vai ser me uma apropriando honra, do podcast. que agora não é mais Porque o convite do Márcio, é do Não, casal. não tem, não tem tem que mudar a nem- logo lá, vai ter que colocar Vai Márcio ter. Finanças, Márcio Ribeiro e Gabi. E Gabriela... O casal mais elegante do Brasil. É isso. Muito bom. Fica o convite pra gente trocar Com uma ideia certeza, mais tá e aprender mais, mais né? que convidado. Maninho, pra gente finalizar aqui, cara, qual que é a mensagem que você deixa pra quem tá assistindo, quem tá ouvindo esse podcast? Qual que é o grande... Mensagem talvez, final, eu acho que eu aprendi muito com a Gabi, né? Uma mulher que já é casada, então tô tudo tranquilo, mas muito bem casado. Então, eu tô elogiando, não, mas é verdade, tá? E assim, a mensagem final, ela falou uma coisa que é importante. A gente falou sobre muitos assuntos aqui e que eu tenho certeza que pode te ajudar você aí em casa. Por que eu tenho certeza? Porque eu vivenciei isso. Eu não estou falando da boca para fora. A maioria das coisas que nós falamos aqui, se não 90% ou mais, eu experimentei, eu vivenciei na minha vida e funcionou. E pode funcionar na sua também. Então, eu recomendo que você, se você gostou e se você acha que faz sentido para você, que você assista não só mais de uma vez, não só volte, que você assista várias vezes esse vídeo. Várias vezes esse vídeo, porque aqui tem muito ensinamento. Tem coisas que tem gente que vende cursos por aí e não entrega o que a gente entregou em uma live. Né? Não é preponderância, não é nada, né? Mas assim, eu posso te afirmar, porque como eu trabalho com isso, eu acabo assistindo curso de outros profissionais e são muito bons e outros não vale a pena o dinheiro que é empreendido. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Então assista várias e várias vezes, aprenda, use e abuse dos comentários do vídeo, gente. Eu conheço o casal, agora já vou falar canal do casal, eu sei do intuito deles, e o Mais que Finanças, do Márcio Ribeiro e com a Gabi, vamos fazer o marketing correto? O Mais que Finanças, do Márcio Ribeiro com a Gabriela Rossi. Pode pôr o Casal Ribeiro. Casal Ribeiro. Bem tem o Ribeiro, né? O Casal Ribeiro. Me apropriei, coloquei meu nome. Eles têm o intuito de... o Mais que Finanças nasceu para ajudar as pessoas. Perfeito. Então, não só essa, assista várias e várias vezes, se inscreva aí no canal, se você chegou até agora é porque você gostou. Então se inscreve no canal, acione o sininho aí que o nosso amigo Bruno deve ter colocado para você clicar também, para você receber as novas lives. E isso é da live. Acredite em você, tenha perseverança, leia mais, estude mais, se dedique. Porque a mensagem final é: o mercado de capitais de investimentos pode, deve e vai transformar o seu patamar de vida financeira se você respeitar os seus limites, se você acreditar nos seus limites e se você tiver paciência e persistência. E der o primeiro passo, né? A tal da jornada de 1000 passos começa com o primeiro. Eu também aprendi muito isso hoje, né? Então, assim, a minha eterna gratidão, porque a gente passou de mais de uma hora de live. Não, umas 2 horas, Quase eu acho. 2. Se você ficou quase 2 horas de live, porque foi interessante. Você já bateu o recorde aqui, hein, cara? Já é a maior duração aí do podcast. É isso. Eu adoro quando bate recorde. É isso aí. Você não pode dobrar a meta agora, né? Quando chegar na dobra a meta. Maratona de 6 horas falando. Então, assim, se você chegou aqui porque você gostou, então, assim, nossa eterna gratidão por isso, né? Porque você, aí de casa, podia estar fazendo qualquer coisa nesse momento, mas você parou o seu tempo
para nos ouvir. E isso não tem preço para nós. Sim. Né? Isso, porque o tempo das pessoas é algo que elas têm de mais valioso. Então o tempo não volta e o tempo você não compra. Né? Então é isso, mensagem final. Gratidão, um beijo no coração de vocês. Espero ser convidado mais vezes, porque já gostei desse negócio. Né? E o merchan final, eu estou criando um canal parecido, né, que chama TV Financeira, com outro viés, para colocar informações de investimento, que logo tem notícias para vocês. Então já vai lá e já se inscreve no canal dele também, que eu tenho certeza que você vai curtir muito, vai ajudar muito você e certamente essa é a missão de vida aí, para compartilhar conhecimento, te ajudar a investir melhor. Então você vai estar com um cara que está extremamente capacitado, tem uma história de vida que comprova toda a experiência, então não é só teoria, você vai ver relatos práticos e o que ele vive. Então vai lá, se inscreve, curta, comente lá, se fala, vim lá do Mais Do Que Finanças, estou aqui para ver se qual é o ensinamento que você vai colocar para mim e depois você coloca aqui pra gente se você gostou. É isso, galerinha. Então, até o nosso próximo podcast. Até mais. Obrigado pela paciência, pela atenção. Conta com a gente aí. Até tchau. mais. Tchau, tchau. Obrigado pela paciência, vida. Obrigado por